Bom, gravando aqui a leitura desse livro, o do Max Lucado, Derrotando Golias. Na leitura, né, a versão que Max Lucado traz para o dia de hoje, o livro lá de Davi, que é a história de Davi que derrubando os gigantes. Então, derrubando os Golias na nossa vida. Então, vamos continuar agora da onde parou ontem, né, alguns capítulos aí desse livro que está sendo muito bacana, tá bom? Hoje nessa gravação, nós não estamos com o Luiz Marcelo, nem com os comentários dele, que como terapeuta também tem uma boa leitura que ele traz para nós, mas estamos nós aqui. Qualquer comentário que vocês queiram fazer, escreva no chat, depois a gente para a gravação, para a transmissão, né, para compartilhamento, e a gente bate um papo, tá bom? E no final também. Então, bem-vindo a todos a essa leitura. Prontinho, agora vamos começar, tá bom? Doadores de sofrimento. O símbolo mais sagrado na cidade de Oklahoma, em Oklahoma, é uma árvore, um vasto olmo norte-americano de 80 anos que faz muita sombra. Turistas percorrem quilômetros para vê-lo. Pessoas posam para fotos debaixo dele. Arboristas cuidadosamente o protegem. Ele enfeita posteres e papéis de carta. Outras árvores ficam maiores, mais cheias, até mais verdes. Mas nenhuma recebe o mesmo carinho. A cidade valoriza a árvore não por sua aparência, mas por sua resistência. Ela resistiu aos bombardeios sofridos por aquela cidade. Timothy McVeigh estacionou seu caminhão-bomba a apenas alguns metros dela. Sua maldade matou 168 pessoas, feriu outras 850, destruiu o edifício federal Alfred P. Murrah e cobriu a árvore de escombros. Ninguém esperava que ela sobrevivesse. Ninguém, na verdade, parou para pensar na árvore coberta de pó e sem galhos. Até que ela começou a brotar. Brotos passavam espremidos por sua casca destruída, folhas verdes empurravam a fuligem cinzenta. A vida ressurgiu de um campo marcado pela morte. As pessoas perceberam a árvore era um modelo da resiliência que as vítimas desejavam, por isso elas deram um nome ao olmo, a árvore sobrevivente. Os Timothy McVeighs ainda abalam nossos mundos. Eles ainda, sem razão, inexplicavelmente nos mutilam e deixam cicatrizes. Queremos imitar a árvore, sobreviver ao mal, sobrepormos-nos à ruína. Mas como? Davi pode nos dar algumas ideias. Quando Saul dá uma de McVeigh e entra no mundo de Davi, Davi se lança no deserto, onde encontra refúgio entre as cavernas próximas ao Mar Morto. Várias centenas de legalistas o seguem. O mesmo acontece com Saul. E, em duas cenas dramáticas no deserto, Davi exemplifica como transmitir graça à pessoa que não lhe dá outra coisa senão sofrimento. Primeira cena. Saul faz sinal para que seus homens parem. Eles param. 3.000 soldados param de marchar enquanto seu rei desce do cavalo e sobe a encosta da montanha. Dá para fritar um ovo no chão da região de Engedi. Os raios de sol ferem como punhais o pescoço dos soldados. Lagartos alojam-se por trás das pedras. Escorpiões ficam na lama. E cobras como Saul procuram descanso na caverna. Saul entra na caverna para fazer suas necessidades. Davi e seus soldados estavam bem no fundo da caverna, 1 Samuel 24 horas e 3 minutos. Com os olhos embaçados por causa do sol do deserto, o rei não consegue perceber os vultos silenciosos que se alinham nas paredes. Mas você não sabe que eles veem o rei. Enquanto Saul atende ao chamado da natureza, inúmeros olhos arregalam-se. A mente desses homens voa e as mãos estendem-se para pegar lanças. Um golpe da espada levará a tirania de Saul ao fim, e eles não terão mais de fugir. Mas Davi faz sinal para que seus homens se contenham. Ele esgueira-se pela parede, desembainha sua faca e corta não a carne, mas o manto de Saul. Davi então volta para o fundo da caverna. Os homens de Davi não podem acreditar no que seu líder fez. Nem o próprio Davi. Contudo, seus sentimentos não refletem os de seus homens. Eles acham que ele fez muito pouco. Ele acha que já fez coisa demais. Em vez de tripudiar, ele arrepende-se. Mas Davi sentiu bater-lhe o coração de remorso por ter cortado uma ponta do manto de Saul, e então disse a seus soldados: que o Senhor me livre de fazer tal coisa a meu senhor, de erguer a mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. 24 2.5,6. Saul sai da caverna e Davi logo segue. Ele levanta a ponta de suas vestes com todas as letras, grita: eu poderia tê-lo matado, mas não o matei. Saul ergue os olhos espantado e pergunta em voz alta: quando um homem encontra um inimigo e o deixa ir sem fazer-lhe mal? 24 horas e 19 minutos. Davi faz isso mais de uma vez. Alguns capítulos adiante, Saul está novamente perseguindo Davi. Davi volta a bancar o esperto para o lado de Saul. Enquanto o acampamento do rei dorme, o atrevido Davi e um soldado esgueiram-se pelos soldados até que alcançam o rei que roncava. O soldado implora: hoje Deus entregou seu inimigo nas suas mãos. Agora deixe que eu crave a lança nele até o chão com um só golpe. Não precisarei de outro. 26 2.8. Mas Davi não deixa. Em vez de tirar a vida de Saul, ele tira-lhe a lança e o jarro com água e foge do acampamento. A uma distância segura, ele acorda Saul e os soldados com um aviso: o Senhor te entregou nas minhas mãos hoje, mas eu não levantaria a mão contra o ungido do Senhor. 26 2.23. Mais uma vez, Davi poupa a vida de Saul. Mais uma vez, Davi revela uma mente cheia de Deus. Quem domina seus pensamentos? O Senhor recompensa. O ungido do Senhor, que o Senhor também considere. 26 2.23, 24. Mais uma
vez, pensamos nas coisas que promovem dor em nossa própria vida. Uma coisa é transmitir graça aos amigos, mas transmitir graça àqueles que nos causam sofrimento? Você conseguiria? Se passasse alguns minutos seguidos com o Darth Vader, o vilão de guerra, nas estrelas de seus dias, você conseguiria imitar Davi? A vingança faz sua atenção se prender aos momentos mais feios da vida. Talvez você pudesse. Algumas pessoas parecem ser agraciadas com glândulas de misericórdia. Elas escondem perdão, sem nunca guardar rancores ou revelar suas feridas. Para outros de nós, para a maioria de nós, é difícil perdoar nossos saus. Perdoamos os que nos ofendem uma vez, lembre-se. Repudiamos os que tomam nossa vaga no estacionamento, os que não honram compromissos e até os que batem carteiras. Podemos passar batido pelos pequenos delitos, mas e os crimes capitais? Os que nos ofendem de novo. Os saus que levam nossa juventude, nossa aposentadoria ou nossa saúde. Se um patife desses buscasse sombra em sua caverna ou estivesse dormindo aos seus pés, você faria o que Davi fez. Contra a barra, você conseguiria perdoar o canalha que o machucou? Não conseguir fazer isso talvez seja fatal. O ressentimento mata o insensato e a inveja destrói o tolo. Já 5 horas e 2 minutos. A vingança faz sua atenção prender-se aos momentos mais feios da vida. A desforra faz seus olhos concentrarem-se em eventos dolorosos de seu passado. É para lá que você quer olhar? Contar e reviver suas feridas fará de você uma pessoa melhor? De forma alguma. Isso irá destruí-lo. Estou me lembrando de uma velha comédia de costumes. Joe queixasse com Jerry sobre o hábito irritante de um amigo comum. Um rapaz bate com no peito de Joe enquanto fala, o que enerva Joe. Os que gostam de destruir os inimigos precisam de 2 túmulos. Por isso ele resolve se vingar. Ele mostra para Jerry uma garrafinha com uma mistura de nitroglicerina altamente explosiva amarrada a um barbante. Ele explica, contra a barra vou usar isso aqui em volta do meu pescoço, deixando a garrafa pendurada bem no lugar onde ele fica batendo com o dedo. Da próxima vez em que puser o dedo no meu peito, ele vai pagar caro. Nem de longe Joe passará, certo? Os que gostam de destruir os inimigos precisam de 2 túmulos. A ira se aloja no íntimo dos tolos. Eclesiastes 7 horas e 9 minutos. Olho por olho passa a ser pescoço por pescoço e emprego por emprego e reputação por reputação. Quando isso para? Para quando uma pessoa imita a mente de Davi controlada por Deus. Ele enfrentou Saul como enfrentou Golias, colocando-se diante de Deus ainda mais. Quando os soldados na caverna instigaram Davi a matar Saul, veja no que Davi estava pensando. Que o Senhor me livre de fazer tal coisa a meu senhor, de erguer a mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. 1 Samuel 24 horas e 6 minutos. Quando gritou para Saul da entrada da caverna, Davi inclinou-se, rosto em terra 24 horas e 8 minutos. Depois reiterou sua convicção. Não erguerei a mão contra meu senhor, pois ele é o ungido do Senhor. 24 horas e 10 minutos. Na segunda cena, durante o ataque ao acampamento de noite, Davi manteve sua convicção. Quem pode levantar a mão contra o ungido do Senhor e permanecer inocente? 26 2.9. Nessas 2 cenas, contém 6 as vezes em que Davi chamou Saul de um ungido do Senhor. Contra a barra, você consegue pensar em outro termo que Davi poderia ter usado? Desmancha prazeres e miolo mole vem à minha mente. Mas não a mente de Davi. Ele não via Saul como inimigo, mas como um ungido. Recusou-se a ver o homem que o fazia sofrer como algo menos que um filho de Deus. Davi não aprovou o comportamento de Saul. Ele simplesmente reconheceu o dono de Saul, Deus. Davi filtrou o que via acerca de Saul usando a peneira do céu. O rei ainda pertencia a Deus, e isso deu esperança a Davi. Alguns anos atrás, um Rottweiler atacou nosso filhote de Golden Retriever em um canil. O animal desprezível pulou sua jaula e entrou na de mole e quase a matou. Ele deixou-a com vários cortes e com a orelha pendurada. Meus sentimentos para com aquele vira-lata não eram nada parecidos com os de Davi. Se nos deixassem, os dois, em uma caverna, apenas um sairia vivo. Escrevi uma carta para o dono do cachorro, insistindo que ele o colocasse para dormir. Mas quando mostrei a carta à dona do canil, ela pediu que eu reconsiderasse. O que aquele cachorro fez foi horrível, mas eu ainda o estou treinando. Não terminei meu trabalho ainda. Deus diria o mesmo sobre o Rottweiler que atacou você. O que ele fez foi inconcebível, inaceitável, imperdoável, mas não terminei meu trabalho ainda. Seus inimigos ainda figuram no plano de Deus. O pulso deles é a prova. Deus não desistiu deles. Talvez eles estejam fora da vontade de Deus, mas não estão fora do alcance de Deus. Você honra Deus quando os vê, não como fracassos de Deus, mas como projetos de Deus. Além disso, quem nos encarregou do serviço de vingança? Davi entendeu isso. Da entrada da caverna, ele declarou: O Senhor julgue entre mim e ti. Vingue ele os males que tens feito contra mim, mas não levantarei a mão contra ti. O Senhor seja o juiz e nos julgue. 24 2.12, 15. Veja seus inimigos não como falhas de Deus, mas como projetos dele. Deus ocupa o único assento na corte suprema do céu. Ele usa a beca e se nega a dividir o martelo. Por essa razão, Paulo escreveu: Nunca procurem se vingar, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: Minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Romanos 12 horas e 19 minutos. A vingança tira Deus da equação. Os que fazem justiça pelas próprias mãos tomam o lugar de Deus. Não tenho certeza de que o Senhor poderá cuidar disso. O Senhor pode castigar muito pouco ou devagar demais. Deixe esse assunto nas minhas mãos. Obrigado. É isso que você quer dizer? Não foi assim com Jesus. Ninguém tinha uma noção mais clara do que era certo e errado do que o Filho perfeito de Deus. Não obstante, quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. 1 Pedro 2 horas e 23 minutos. Somente Deus determina sentenças exatas. Impomos castigos leves ou severos demais. Deus faz a justiça perfeita. Cabe a ele a vingança. Deixe seus inimigos nas mãos de Deus. Ao fazer isso, você não estará endossando a má conduta deles. Você pode odiar o que alguém fez sem se deixar consumir pelo ódio. Perdoar não é justificar. Perdoar também não é fingir. Davi não encobriu ou evitou o pecado de Saul. Ele tratou-o de forma direta. Ele não evitou o problema, mas evitou Saul. Saul voltou para casa, mas Davi e seus soldados foram para a fortaleza. 1 Samuel 24 horas e 22 minutos. Faça o mesmo. Transmita graça, mas se for necessário, mantenha a distância. Você pode perdoar um marido abusivo sem ter de viver com ele. Perdão é optar por ver o ofensor com olhos diferentes. Seja rápido em mostrar compaixão pelo pastor imoral, mas não tenha pressa em dar-lhe um púlpito. A sociedade pode conceder graça e condenações ao mesmo tempo. Dê uma segunda chance àquele que molesta crianças, mas mantenha-o longe de parquinhos de diversões. Perdão não é loucura. Perdão é, em sua essência, optar por ver o ofensor com olhos diferentes. Quando alguns missionários morávios levaram a mensagem de Deus aos esquimós, eles sofreram para encontrar uma palavra para perdão na língua nativa. Por fim, chegaram a essa difícil opção de 24 letras. Isso Majijojung Nainerik. Esta formidável junção de letras é literalmente traduzida como: não há mais como pensar nisso. 2.
Perdoar é seguir em frente, não pensar mais na ofensa. Você não justifica, endossa ou aceita o ofensor. Contra a barra, você simplesmente coloca o que pensa sobre ele no caminho que leva ao céu. Você vê seu inimigo como filho de Deus e a vingança como algo que cabe a Deus. A propósito, como nós, recipientes da graça, podemos fazer menos que isso? Será que temos coragem de pedir graça a Deus quando nos recusamos a transmiti-la? Esse é um grande tema de discussão nas Escrituras. Jesus era duro com os pecadores que se recusavam a perdoar outros pecadores. Você se lembra da história que Jesus contou sobre o servo cuja dívida de milhões acabará de ser perdoada que se recusou a perdoar uma dívida de alguns reais? Ele provocou a ira de Deus. Servo mau, cancelei toda a sua dívida. Você não devia ter tido misericórdia, como eu tive de você. Mateus 18, 32,33. Em suma, transmitimos graça porque recebemos graça. Sobrevivemos porque imitamos a árvore sobrevivente. Nossas raízes vão além da área que foi atingida por bombardeios. Usamos a umidade que vai além da explosão. Cavamos cada vez mais fundo até extrairmos umidade da misericórdia de Deus. Nós, como Saul, recebemos graça. Nós, como Davi, podemos transmiti-la gratuitamente. Comportamento bárbaro. Ernest Gordon geme na cela dos condenados à morte de Xungai, em Burma. Ele ouve os lamentos dos que estão agonizando e sente o mau cheiro dos mortos. O calor impiedoso da selva queima sua pele e seca sua garganta. Se ele tivesse força, poderia envolver sua coxa esquelética com uma mão. Mas ele não tem energia nem interesse. A difteria levou ambas as coisas. Ele não pode andar, nem consegue sentir o corpo. Divide um beliche com moscas e percevejos e espera uma morte solitária em um campo para prisioneiros de guerra no Japão. Como a guerra foi dura com ele, alistou-se para a Segunda Guerra Mundial com seus 20 e poucos anos, um robusto escocês das regiões montanhosas, trajando as cores típicas da Brigada Sutherland. Mas então vieram a captura pelos japoneses, meses de trabalho pesado na selva, suas diárias e a morte lenta provocada pela fome. A Escócia parece distante para sempre. A civilidade, ainda mais. Os soldados das forças aliadas comportam-se como bárbaros, furtando os dos outros, roubando de colegas que estão quase morrendo, lutando por restos de comida. Os encarregados da cozinha racionam os alimentos para que tenham mais para eles mesmos. A lei da selva tornou-se a lei do campo. Gordon está feliz em dar a Deus. Morrer por estar doente é algo que supera a vida em Xungai. Mas então algo maravilhoso acontece. 2 novos prisioneiros, ainda animados pela esperança, são transferidos para o campo. Embora também estejam doentes e fracos, eles atentam para um código superior. Compartilham suas refeições escassas e voluntariam-se para trabalhos extras. Limpam as úlceras de Gordon e massageiam-lhe as pernas atrofiadas. Dão nele o primeiro banho em 6 semanas. A força de Gordon aos poucos volta, e com ela sua dignidade. A bondade desses homens passa a ser contagiante, e Gordon contrai essa doença. Ele começa a tratar dos doentes e a dividir suas porções de comida. Ele até abre mão do pouco que tem. Outros soldados fazem o mesmo. Com o passar do tempo, o clima do campo acalma-se e clareia. A renúncia toma o lugar do egoísmo. Soldados realizam cultos de adoração e estudos bíblicos. 20 anos depois, quando Gordon passou a servir como capelão da Universidade de Princeton, ele descreveu a transformação com as seguintes palavras. A morte ainda estava com a gente, sem sombra de dúvida. Mas fomos, aos poucos, sendo libertados de suas garras destrutivas. Egoísmo, ódio e orgulho eram sentimentos contrários à vida. Amor, abnegação e fé, por outro lado, eram a essência da vida. Dádivas de Deus para os homens. A última palavra não mais era da morte em Xungai. 1. Egoísmo, ódio e orgulho. Você não precisa ir a um campo de prisioneiros de guerra para encontrá-los. Um albergue de estudantes é um bom exemplo. Assim como a sala de reunião da diretoria de uma empresa, ou o quarto de um casal, ou um local afastado de um município. O código da selva está vivo e presente. Cada um por si. Agarre o que puder e guarde tudo o que agarrar. A sobrevivência dos mais aptos. O código contamina seu mundo? Os pronomes possessivos pessoais dominam a linguagem de seu círculo social? Minha carreira, meus sonhos, minhas coisas. Quero que as coisas sejam do meu jeito no meu tempo. Se isso acontece, você sabe como esse gigante pode ser cruel. Contudo, de vez em quando, um diamante brilha no meio da lama. Um camarada reparte coisas, um soldado se preocupa, ou Abigail, a maravilhosa Abigail, aparece em seu caminho. Ela viveu na época de Davi e foi casada com Nabal, cujo nome significa tolo em hebraico. A vida de Nabal fez jus à definição de seu nome. Pense nele como Saddam Hussein da região. Ele tinha gados e ovelhas e se orgulhava de ambos. Mantinha a adega cheia, a vida amorosa a pleno vapor e rodava por aí, em uma enorme limusine. Ocupava lugares nas primeiras filas durante as atividades esportivas. Voava em um jato último modelo e estava sempre dando um pulinho em Las Vegas para passar um final de semana em grande estilo. Meia dúzia de seguranças grandalhões o acompanhavam onde quer que fosse. Nabal precisava de proteção. Ele era rude e mau, um verdadeiro pitbull, descendente de Caleb. Ele é um homem tão mau que ninguém consegue conversar com ele. 1 Samuel 25, 3, 17. 2 Aprendeu a lidar com pessoas no zoológico local. Nunca conheceu uma pessoa com quem não pudesse se irritar ou um relacionamento que não pudesse estragar. O mundo de Nabal girava em torno de uma pessoa, Nabal. Ele não devia nada a ninguém e ria da ideia de dividir coisas com quem quer que fosse. Principalmente com Davi. Davi fazia o papel de Robin Hood no deserto. Ele e seus 600 soldados protegiam os fazendeiros e pastores contra bandidos e beduínos. Israel não tinha polícia rodoviária ou força policial, por isso Davi e seus homens valentes supriam uma necessidade específica no campo. Eles fizeram a proteção com tanta eficiência que levaram um dos pastores de Nabal a dizer: dia e noite eles eram como um muro ao nosso redor. Durante todo o tempo em que estivemos com eles cuidando de nossas ovelhas, 25, 16. Davi e Nabal coabitavam o mesmo território com a harmonia de 2 touros no mesmo pasto. Ambos eram fortes e cabeças duras. Era apenas uma questão de tempo para que eles entrassem em conflito. Os problemas começaram a ferver depois da colheita. Com as ovelhas tosquiadas e o feno recolhido, era hora de assar o pão, assar o cordeiro e derramar o vinho, de dar um tempo aos arados e rebanhos e desfrutar do fruto do trabalho. Pelo que entendemos na história, os homens de Nabal estavam fazendo exatamente isso. Davi fica sabendo da festança e acha que seus homens merecem um convite. Afinal, eles protegeram as colheitas e ovelhas do homem, patrulharam as colinas. Eles merecem um pouco da generosidade. Davi envia 10 homens a Nabal com o seguinte pedido: estamos vindo em época de festa. Por favor, dê a nós, seus servos, e a seu filho Davi o que puder. 25:2.8. Rude, Nabal zomba da ideia. Quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? Hoje em dia muitos servos estão fugindo de seus senhores. Por que deveria eu pegar meu pão e minha água, e a carne do gado que abati para meus tosqueadores, e dá-los a homens que vêm não se sabe de onde? 25:2.10.11. Nabal finge nunca ter ouvido falar de Davi, equiparando a servos fugitivos e vagabundos. Tal insolência enfurece os mensageiros, que dão as costas e voltam às pressas para dar o relatório completo a Davi.
Davi não precisa ouvir a notícia 2 vezes. Ordena aos homens que formem um bando armado. Ou, mais precisamente, peguem suas espadas. 25, 12. 400 homens reúnem-se e partem. Olhos fixos, narinas dilatadas, lábios resmungando, testosterona à flor da pele. Davi e suas tropas vêm com tudo contra Nabal, o canalha, que distraidamente bebe cerveja e come churrasco com seus companheiros. Gestos de paz trazem mais bem do que alabardas. A estrada estronda enquanto Davi resmunga, que Deus castigue Davi, e que o faça com muita severidade, caso até amanhã eu deixe vivo um só do sexo masculino de todos os que pertencem a Nabal. 25, 22. Espere aí, é o bang bang no Oriente Antigo. Então de repente surge a beleza. Uma margarida ergue-se no deserto, um cisne pousa no matadouro, um ligeiro perfume paira pelo vestiário masculino. Abigail, esposa de Nabal, aparece no caminho. Enquanto ele é bruto e mesquinho, ela é inteligente e bonita. 25, 2.3. Inteligência e beleza. Abigail põe ambas para funcionar. Quando fica sabendo da resposta grosseira de Nabal, ela põe-se em ação. Sem falar com o marido, ela junta presentes e corre para interceptar Davi. Enquanto Davi e seus homens descem um desfiladeiro, ela assumiu sua posição, munida de 200 pães, 2 vasilhas de couro cheias de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de grãos torrados, 100 bolos de uvas passas e 200 bolos de figos prensados, e os carregou em jumentos. 25, 18. 400 homens puxam as rédeas dos cavalos. Alguns ficam boquiabertos diante da comida, outros ficam bobos diante da mulher. Ela é bonita e cozinha bem, uma combinação que detém qualquer exército. Imagine uma loira de fazer um homem virar o pescoço aparecendo nu. Campo de treinamento de recrutas com um caminhão cheio de hambúrgueres e sorvete. Abigail não é boba. Ela sabe da importância do momento. Ela parece como a última barreira entre sua família e a morte certa. Caindo aos pés de Davi, ela faz um apelo digno de um parágrafo nas escrituras. Meu senhor, a culpa é toda minha. Por favor, permita que tua serva te fale. Ouve o que ela tem a dizer. 25, 2.24. Ela não defende Nabal, mas concorda que ele é um canalha. Ela não pede justiça, mas perdão, aceitando a culpa quando não merece ser culpada de nada. Esquece, eu te suplico, a ofensa de tua serva. 25, 2.28. Ela oferece os presentes de sua casa e insiste para que Davi deixe Nabal nas mãos de Deus e evite o peso morto do remorso. Suas palavras chegam a Davi assim como o sol de verão ao sorvete. Ele se derrete. Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que hoje a enviou ao meu encontro, pelo seu bom senso. Se você não tivesse vindo depressa encontrar-me, nenhum só ser do sexo masculino pertencente a Nabal teria sido deixado vivo. Ouvi o que você disse e atenderei ao seu pedido. 25, 32 e 35. Davi volta para o acampamento. Abigail volta para Nabal. Uma vez que o encontra extremamente bêbado para conversar, ela espera até a manhã seguinte para descrever-lhe o quão perto Davi chegou do acampamento, e como Nabal esteve perto da morte. De manhã, ele sofreu um ataque e ficou paralisado como uma pedra. Cerca de 10 dias depois, o Senhor feriu Nabal, e ele morreu. 25, 2.37 e 38. Quando fica sabendo da morte de Nabal e da súbita disponibilidade de Abigail, Davi agradece a Deus pela primeira notícia e se aproveita da segunda. Não conseguindo tirar da cabeça a lembrança da linda mulher no meio da estrada, ele a pede em casamento e ela aceita. Davi consegue uma nova esposa, Abigail, um novo lar. E com isso temos um importante princípio: a beleza pode vencer a barbárie. A mansidão salvou a pátria naquele dia. A delicadeza de Abigail reverteu um rio de raiva. A humildade tem tal poder. Desculpas podem desarmar discussões. A contrição pode neutralizar a raiva. Gestos de paz trazem mais bem do que alabardas. A língua branda quebra até ossos. Provérbios 25, 15. Abigail ensina muita coisa. O poder contagiante da bondade, a força de um bom coração. Sua maior lição, no entanto, é tirar nossos olhos de sua beleza e colocá-los na de outra pessoa. Ela tira nossos pensamentos de um caminho rural e os leva para uma cruz em Jerusalém. Abigail nunca conheceu Jesus. Ela viveu 1000 anos antes do sacrifício de Jesus. Não obstante, sua história prefigura a vida de Jesus. Abigail colocou-se entre Davi e Nabal. Jesus colocou-se entre Deus e nós. Abigail ofereceu-se para ser castigada pelos pecados de Nabal. A língua branda quebra até ossos. Provérbios 25, 15. Jesus permitiu que o céu castigasse pelos seus e meus pecados. Abigail desviou a raiva de Davi. Cristo não lhe serviu de proteção contra a raiva de Deus? Ele era nosso mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. 1 Timóteo 2, 2.5 e 6. Quem é o mediador senão aquele que se coloca no meio de alguma coisa? E o que Cristo fez se não colocar-se entre a raiva de Deus e nosso castigo? Cristo interceptou a ira do céu. Algo um pouco parecido aconteceu no campo em Xungai. Certa noite, depois da inspeção, um guarda japonês anunciou que faltava uma pá. O oficial manteve as forças aliadas em formação, insistindo que alguém havia roubado a pá. Cristo viveu a vida que não poderíamos viver, e levou o castigo que não poderíamos levar para oferecer a esperança que não podemos resistir. Gritando em um inglês mal falado, ele exigiu que o culpado desse um passo à frente. Pôs seu rifle no ombro, pronto para matar um prisioneiro por vez até que a confissão fosse feita. Um soldado escocês saiu da formação, ficou firmemente em posição de sentido e disse: fui eu. O oficial descarregou sua raiva e bateu no homem até ele morrer. Quando o guarda finalmente se cansou, os prisioneiros pegaram o corpo do homem e suas ferramentas e voltaram para o campo. Só então as pás foram recontadas. Os soldados japoneses cometeram um erro. No final das contas, nenhuma pá estava faltando. 3. Quem faz isso? Que tipo de pessoa assumiria a culpa de algo que não fez? Quando você encontrar tal substantivo, associe-o a Jesus. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Isaías 53, 6. Deus tratou seu filho inocente como a raça humana culpada, seu santo como um canalha mentiroso, sua Abigail como um Nabal. Cristo viveu a vida que não poderíamos viver, e levou o castigo que não poderíamos levar para oferecer a esperança a que não podemos resistir. Seu sacrifício pede que façamos essa pergunta: se ele tanto nos amou, não podemos amar uns aos outros? Tendo sido perdoados, não podemos perdoar? Tendo festejado a mesa da graça, não podemos compartilhar algumas migalhas de pão? Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. 1 João 4 horas e 11 minutos. Contra barra você acha seu mundo de Nabal difícil de suportar? Então faça o que Davi fez, pare de encarar Nabal, contra barra burva seus olhos para Cristo. Olhe mais para o mediador e menos para os encrenqueiros. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Romanos 12 horas e 21 minutos. 1. Prisioneiro pode mudar um campo. Uma Abigail pode salvar uma família. Seja a beleza em meio às suas feras e veja o que acontece. Revólveres superdestrutivos. Golias possui um
revólver superdestrutivo, um Magnum .338 feito sob encomenda, de alcance limitado, com cano canelado e mira certeira para o coração. Ele não cospe balas, mas tristeza. Não leva vidas, mas sorrisos. Não inflige feridas na carne, mas feridas na fé. Você já foi acertado? Se algo impede de acertar o passo, você já foi atingido. Se parece que você não conseguirá superar a primeira etapa de alguma coisa, ou sair da cama, você já foi atingido. Você dá um passo para frente e 2 para trás. Relacionamentos amargos. O céu escurece e fica revolto. Suas noites afrontam o nascer do sol. Você desmoronou. Os problemas parecem enormes, você se sente prestes a perder a última batalha. Davi sente-se assim. Saul vem levando a melhor sobre Davi, deixando dormir em cavernas, espreitando atrás de árvores. 600 soldados dependem de Davi como líder e provedor. Esses 600 homens têm esposas e filhos. Davi tem 2 esposas, o suficiente para garantir tensão em sua tenda. Ele está fugindo de um rei desvairado, escondendo-se em montanhas, liderando um bando desordenado de soldados, alimentando mais de 1000 bocas. O revólver superdestrutivo encontra seu alvo. Veja o que Davi diz: algum dia serei morto por Saul. É melhor fugir para a terra dos filisteus. Assim Saul desistirá de procurar-me por todo Israel, e escaparei dele. 1 Samuel 27, 1. Sem esperança e principalmente sem Deus, Davi concentra-se em Saul. Ele pendura o pôster de Saul na parede e torna a ouvir suas mensagens de voz. Davi afunda em seu medo até que seu medo domina: serei morto. Ele tem bom senso. Em dias melhores e em momentos mais saudáveis, Davi era exemplo da terapia do céu para dias difíceis. A primeira vez em que enfrentou os filisteus no deserto, ele perguntou ao Senhor 23 horas e 2 minutos. Quando se sentiu pequeno diante de seu inimigo, Davi consultou o Senhor 23 horas e 4 minutos. Quando foi atacado pelos amalequitas, ele perguntou ao Senhor 32.8. Confuso acerca do que fazer depois da morte de Saul, Davi perguntou ao Senhor 2 Samuel 2 horas e 1 minuto. Quando coroado rei e perseguido pelos filisteus, Davi perguntou ao Senhor 5 horas e 19 minutos. Davi derrotou-os, mas eles armaram outro ataque. Então, Davi consultou o Senhor 5 horas e 23 minutos. Davi tinha o número do telefone de Deus armazenado para descagem rápida. Confuso, Davi conversou com Deus. Desafiado, ele conversou com Deus. Com medo, ele conversou com Deus, na maior parte do tempo. Mas não dessa vez. Nessa ocasião, Davi conversa consigo mesmo. Ele nem busca a orientação de seus conselheiros. Quando Saul atacou pela primeira vez, Davi recorreu a Samuel. Como os ataques continuaram, Davi pediu conselhos a Jonatas. Quando se viu sem armas e sem pão, ele procurou refúgio entre os sacerdotes de Nob. Nesse caso, no entanto, Davi consulta Davi. Pobre escolha. Veja o conselho que ele dá para si mesmo. Algum dia serei morto por Saul. 1 Samuel 27, 1. Não, você não será Davi. Você não se lembra do azeite dourado de Samuel em seu rosto? Deus ungiu. Contra Barrab, você não se lembra da promessa de Deus por meio de Jonatas? Você será rei de Israel 23 horas e 17 minutos. Você se esqueceu da promessa que Deus lhe fez por meio de Abigail? Quando o Senhor tiver feito ao meu Senhor todo o bem que prometeu, e te tiver nomeado líder sobre Israel. 25 2.30. Deus até garantiu sua segurança por meio de Saul. Tenho certeza de que você será rei. 24 horas e 20 minutos. Mas em meio à onda de cansaço, Davi pressiona a tecla, pausa de seus pensamentos bons e pensa: algum dia serei morto por Saul. É melhor fugir para a terra dos filisteus. Saul desistirá de procurar-me por todo Israel, e escaparei dele. 27, 1. Assim Davi parte, e Saul suspende a caça. Davi bandeia-se para as mãos do inimigo. Ele leva seus homens para a terra dos ídolos e falsos deuses e levanta sua tenda no quintal de Golias. Ele cai em cheio no pasto do próprio Satanás. A princípio, Davi sente alívio. Saul desiste da perseguição. Os homens de Davi podem dormir com os 2 olhos fechados. As crianças podem ir para o jardim de infância, e as esposas podem desfazer as malas. Esconder-se com o inimigo traz um alívio temporário. Nem sempre. Pare de resistir às bebidas alcoólicas e você irá por um tempo. Troque de cônjuge e você relaxará por um tempo. Entregue-se à pornografia e você se entreterá por um tempo. Mas depois a tentação crava suas garras. Ondas de culpa arrebentam. A solidão do rompimento chega atropelando. Esconder-se com o inimigo traz um alívio temporário. Há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Mesmo no riso o coração pode sofrer, e a alegria pode terminar em tristeza. Provérbios 14, 2.12, 13. Aquele amém que você acaba de ouvir veio de Davi lá no alto. Ele pode lhe dizer: veja a terceira estrofe de seu cântico do tombo. No primeiro versículo, ele se cansou, por isso fugiu. E, para sobreviver no campo do inimigo, Davi vendeu-se. Ele chegou a um acordo com Aquis, rei de Gate. Dá-me um lugar numa das cidades desta terra onde eu possa viver. Porque este teu servo viveria contigo na cidade real. 1 Samuel 27, 2.5, grifo meu. Observe o título que Davi dá para si mesmo: o servo do rei inimigo. O filho antes orgulhoso de Israel e conquistador de Golias levanta um brinde ao inimigo de sua família. Aquis aceita o acordo. Ele dá para Davi uma aldeia, Ziclag, e pede apenas que Davi se volte contra seu próprio povo e o extermine. Até onde Aquis sabe, Davi faz isso. Mas Davi, na verdade, assalta os inimigos dos hebreus. Ele e seus soldados atacavam os Gesuritas, os Gersitas e os Amalequitas. Quando Davi atacava a região, não poupava homens nem mulheres, e tomava ovelhas, bois, jumentos, camelôs e roupas. Depois retornava a Aquis, 27, 2.8,9. Não é a melhor hora de Davi. Ele mente para o rei filisteu e encobre sua fraude derramando sangue. Continua mentindo por 16 meses. Não existem salmos dessa época. Sua harpa está em silêncio. O revés silencia o menestrel. As coisas pioram antes de melhorarem. Os filisteus decidem atacar o rei Saul. Davi e seus homens optam por trocar de lado e se juntam à oposição. Imagine os fuzileiros navais norte-americanos juntando-se aos nazistas. Eles viajam 3 dias para chegar ao campo de batalha, são rejeitados e viajam 3 dias de volta para casa. Os comandantes filisteus iraram-se contra ele e disseram: ele não deve ir para a guerra conosco, senão se tornará nosso adversário durante o combate. 29, 2.4. Davi conduz seus homens indesejados de volta para Ziclag, e acaba por encontrar a aldeia toda incendiada. Os amalequitas destruíram-na e sequestraram todas as esposas, filhos e filhas. Quando Davi e seus homens veem a devastação, eles choram até não terem mais forças. 32.4. Rejeitados pelos filisteus, saqueados pelos amalequitas, sem terra pela qual lutar, sem família.
para recebê-los na volta para casa. Será que as coisas podem piorar? Podem. Ódio brilha nos olhos dos soldados. Os homens de Davi começam a olhar para as pedras. Os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados. 32.6. Temos de perguntar para nós mesmos. Davi está se arrependendo de sua decisão? Desejando dias mais simples no deserto? Os bons e velhos tempos na caverna? O modo como lidamos com nossos momentos difíceis permanece conosco por um bom tempo. Ali não havia a rejeição dos filisteus nem os ataques dos amalequitas. Seus homens amavam-no. Suas esposas estavam com ele. Agora, nas ruínas de Ziclag com homens escolhendo pedras para apedrejá-lo, ele arrepende-se da escolha de sair e se vender que ele fez sem orar? Tempos de dificuldades, local de teste das más decisões, a incubadora para mudanças erradas, a linha de montagem de atos arrependidos. O modo como lidamos com nossos momentos difíceis permanece conosco por um bom tempo. Como você lida com os seus? Quando a esperança vai embora no último trem e a alegria não é nada senão o nome da menina do outro lado da rua. Quando você está cansado de tentar, cansado de perdoar, cansado de semanas difíceis ou de gente teimosa. Como você lida com seus dias negros? Com um frasco de remédio ou uma garrafa de uísque? Com uma hora no bar, um dia no spa ou uma semana no litoral? Muitos optam por tais tratamentos. Tantos desses tratamentos, na verdade, revigoram a vida triste. Mas será? Ninguém nega que ajudam por um tempo, mas e a longo prazo? Eles atenuam a dor, mas será que a removem? Ou somos como as ovelhas que pularam de um penhasco na Turquia? Quem sabe porque a primeira pulou a cerca. Ainda mais estranhos são as outras 1.500 que seguiram a primeira, cada uma pulando do mesmo lugar. Os primeiros 450 animais morreram. Os 1.000 que seguiram só sobreviveram porque a pilha de corpos amorteceu a queda. Nós, como ovelhas, seguimos uns aos outros à beira do penhasco, mergulhando de cabeça em bares, farras e camas. Como Davi, acabamos em Gate e descobrimos que Gate não tem nenhuma solução. Existe uma solução? Na verdade, existe. Fazer certo aquilo que Davi fez errado. Ele não orou. Faça o contrário. Seja rápido para orar. Pare de conversar consigo mesmo. Converse com Cristo que convida. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Mateus 11h28. Deus que nunca se abate, nunca se cansa de seus dias para baixo. Davi negligenciou o bom conselho. Aprenda com o erro dele. Da próxima vez em que você perder a vontade de continuar, procure um bom conselho. Você não vai querer. Pessoas que vivem para baixo gostam de pessoas que vivem para baixo. Pessoas que magoam andam com pessoas que magoam. Gostamos daqueles que se compadecem e evitamos aqueles que corrigem. Contudo, é de correção e direção que precisamos. Descobri a importância de um bom conselho em um meio triatlo. Depois de nadar 2 km e pedalar 90 km de bicicleta, não me restava muita energia para os 21 km de corrida. Nem para o companheiro que corria ao meu lado. Perguntei-lhe como ele estava se saindo e logo me arrependi de ter feito a pergunta. Isso é uma droga. Participar desta corrida foi a decisão mais idiota que tomei. Ele tinha mais reclamações do que um contribuinte da Receita Federal. Que resposta dei para ele? Adeus. Eu sabia que se eu visse por muito tempo, começaria a concordar com ele. Alcancei uma vovó de 66 anos. Seu tom era exatamente o oposto. Você vai terminar, ela incentivou. Está quente, mas, pelo menos, não está chovendo. Um passo de cada vez. Não se esqueça de se hidratar. Fique por perto. Corri ao lado dela até meu coração ficar acelerado e minhas pernas ficarem doendo. Por fim, tive de diminuir o passo. Não tem problema, ela disse, acenando enquanto continuava em frente. Qual dos dois escreve o conselho que você procura? Os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Provérbios 15h22. Seja rápido para orar, procure um bom conselho e não desista. Não cometa o erro de Florence Chadwick. Em 1952, ela tentou nadar nas águas geladas do oceano, entre a Ilha Catalina e a costa da Califórnia. Ela nadou com o tempo nublado e o mar agitado por 15 horas. Seus músculos começaram a ter câimbras e sua determinação diminuiu. Seja rápido para orar, procure um bom conselho e não desista. Ela pediu para ser tirada da água, mas sua mãe, que estava em um barco ao lado, insistiu para que ela não desistisse. Ela continuou tentando, mas ficou exausta e parou de nadar. O grupo de apoio tirou-a da água e colocou-a no barco. Eles remaram mais alguns minutos. A neblina desapareceu e ela descobriu que a costa estava a menos de 800 metros. Tudo que eu conseguia ver era o nevoeiro, ela explicou em uma coletiva de imprensa. Acho que se tivesse visto a costa, eu teria chegado lá. 2. Dê uma boa olhada na costa que o espera. Não se deixe enganar pelo nevoeiro do contratempo. A linha de chegada pode estar apenas algumas braçadas. Talvez Deus esteja, nesse momento, levantando a mão para fazer um sinal para Gabriel pegar a trombeta. Dê uma boa olhada na costa que o espera. Não se deixe enganar pelo nevoeiro do contratempo. A linha de chegada pode estar apenas algumas braçadas. Os anjos talvez estejam se reunindo. Os santos se juntando, os demônios tremendo. Fique aí. Fique na água. Continue na competição. Transmita graça mais uma vez. Seja generoso mais uma vez. Dê mais uma aula. Encoraje mais uma alma. Dê mais uma abraçada. Davi fez isso. Bem ali, em meio às ruínas em brasa, ele encontrou força. Depois de 16 meses em Gate. Depois da rejeição dos filisteus, do ataque dos amalequitas e da revolta de seus homens, ele lembrou o que fazer. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus, 1 Samuel 32.6. É bom tê-lo de volta, Davi. Sentimos sua falta enquanto você estava longe. A última gota. Recentemente vi uma mulher andando com um cachorro preso à coleira. Mude isso. Vi uma mulher puxando um cachorro com uma coleira. O dia estava quente, terrivelmente quente. O cachorro parou de todo. Ele caiu, de barriga para baixo, na grama molhada, trocando a calçada que estava pegando fogo por um gramado fresco. A mulher puxava e puxava. Teria tido mais sucesso se estivesse puxando um trailer estacionado. A ideia de levantar e caminhar havia sido abandonada pelo cão que permanecia esticado no chão. Ele não foi o último a fazer isso. Você já atingiu seu ponto limite? A culpa é do seu chefe. Precisamos que você aceite mais um caso. Do seu cônjuge. Vou chegar tarde mais uma noite nesta semana. De seus pais. Tenho mais um serviço para você. De seu amigo. Preciso só de mais um favor. O problema? Você cuidou, tolerou, fez, perdoou e aceitou até não restar mais nenhum mais um em você. Você é um filhotinho cansado. Caiu para valer. Quem se importa com o que os vizinhos pensam? Quem se importa com o que o mestre pensa? Que eles puxem a coleira que quiserem. Não estou dando nem mais um passo. Mas, ao contrário do cachorro, você não cai na grama. Se for como os homens de Davi, você cai no ribeiro de Besor. Não
se sinta mal se você nunca ouviu falar do lugar. A maioria nunca ouviu, contudo, mais pessoas precisam conhecê-lo. A narrativa sobre o Ribeiro de Besor merece um lugar na prateleira da biblioteca dos esgotados. Ela fala palavras doces ao coração cansado. A história surge das ruínas de Ziklag. Como vimos, Davi e seus 600 soldados voltam da guerra contra os filisteus e encontram a destruição total. Um bando de invasores amalequitas passou pela aldeia, saqueou-a e levou as mulheres e crianças como reféns. A dor dos homens se converte em raiva, não contra os amalequitas, mas contra Davi. Afinal, não foi ele que os levou para a batalha? Não foi ele que deixou as mulheres e crianças sem proteção? Não é ele que leva a culpa? Então ele precisa morrer. Assim eles começam a pegar pedras. O que mais é novo? Davi está ficando acostumado com tal tratamento. Sua família ignorou-o. Saul ficou com raiva dele. E agora o exército de Davi, que, se você se lembra, o procurou, e não o contrário, se voltou contra ele. Davi é um psicopata em desenvolvimento, rejeitado por todo círculo social importante em sua vida. Esse talvez fosse seu pior momento. Mas ele o transforma em um dos melhores. Enquanto 600 homens alimentam sua raiva, Davi busca seu Deus. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, no seu Deus, 1 Samuel 32.6. Como é essencial que aprendamos a fazer o mesmo. Sistemas de apoio nem sempre apoiam. Amigos nem sempre são amigos. Pastores podem desviar-se do essencial e as igrejas perdem o contato. Quando ninguém pode ajudar, temos de fazer o que Davi faz aqui. Ele se volta para Deus. Devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? Persiga-os. É certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. 32.8. Eu costumava acreditar que somente os santos podiam conversar assim com Deus. Estou começando a achar que Deus conversa deste modo com qualquer pessoa e que santos são os que aceitam sua oferta. Recém-comissionado, Davi redireciona a raiva de seus homens para o inimigo. Eles começam a perseguir os amalequitas. Lembre-se do cansaço dos homens. Eles ainda trazem a poeira da estrada depois de uma longa campanha e não sufocaram totalmente a raiva que sentem de Davi. Eles não conhecem o esconderijo dos amalequitas, e se não fosse por amor aos seus entes queridos, talvez desistissem. Na verdade, 200 desistem. O exército chega a um ribeiro chamado Besor e eles descem dos cavalos. Os soldados entram no riacho e jogam água no rosto, afundam os dedos dos pés na lama fria e se esticam na grama. Ouvindo a ordem de que sigam em frente, 200 preferem descansar. Continuem sem nós, eles dizem. Até que ponto uma pessoa precisa ficar cansada para abandonar a busca de sua própria família? A igreja tem seu quórum de tais pessoas. Pessoas boas, pessoas tementes a Deus. Há apenas horas ou anos, elas marchavam com muita determinação. Mas agora a fadiga as consome. Elas estão exaustas, tão esgotadas e cansadas que não conseguem reunir forças para salvar os do mesmo sangue. A idade avançada roubou-lhes o ar. Ou talvez tenha sido uma série de derrotas de tirar o fôlego. O divórcio pode levá-lo ao ribeiro. O vício também. Seja qual for a razão, a igreja tem sua cota de pessoas que simplesmente se sentam e descansam. E a igreja precisa decidir. O que fazemos com as pessoas que estão no ribeiro de Besor? Devemos repreendê-las? Devemos humilhá-las? Devemos dar-lhes um descanso mas contar os minutos? Ou fazemos o que Davi fez? Davi deixou que ficassem. E a igreja precisa decidir. O que fazemos com as pessoas que estão no ribeiro de Besor? Ele e os 400 guerreiros restantes recomeçam a perseguição. Eles se precipitam cada vez mais, ficando mais desanimados a cada duna de areia pela qual passam. Os amalequitas estão muito à frente e não deixaram pistas. Mas então Davi tira sorte grande. Encontraram um egípcio no campo e o trouxeram a Davi. Deram-lhe água e comida. 30:11. O egípcio é um servo inválido que pesa mais do que vale. Por isso os amalequitas o deixaram passar fome no deserto. Os homens de Davi cuidam dele com figos e uvas passas até ele se recuperar, e pedem que o servo os leve até o acampamento de seus velhos amigos. Ele fica feliz em poder fazer um favor. Davi e seus homens vão para cima do inimigo como gaviões sobre ratos. Cada mulher e cada criança israelita são resgatadas. Cada amalequita ou cai morto ou foge, deixando despojos preciosos para trás. Davi passa de bode expiatório a herói, e a algazarra e a gritaria começam. O auge da história, no entanto, ainda está por vir. Para sentir toda a força dela, imagine os pensamentos de alguns dos personagens dessa história. As esposas resgatadas. Você simplesmente foi arrancada de sua casa e arrastada pelo deserto. Temia por sua vida e agarrava seus filhos. Então, em um belo dia, os mocinhos invadem o acampamento. Braços fortes erguem-na e colocam-na diante da corcova de um camelo. Você agradece a Deus pelo grupo de elite da polícia que a resgatou e começa a procurar por seu marido no rosto dos soldados. Querido, você grita. Querido, onde você está? Aquele que a resgata puxa as rédeas do camelo para ele parar. Ele começa a seu benzinho ficou no acampamento. Ele o quê? Ele ficou com os rapazes no ribeiro de Besor. Não sei se as mulheres hebreias tinham rolos de macarrão, mas se tinham, poderiam começar a usá-los nesse momento. Besor, contra a barra bully dizer quem vai ficar no ribeiro. A equipe de resgate. Quando Davi chamou, você arriscou sua vida. Agora, com a vitória na mão, você volta para o ribeiro de Besor. Chega ao topo da cordilheira que dá vista para o acampamento e vê os 200 homens lá embaixo. Seus parasitas. Enquanto você lutava, eles dormiam. Contra a barra, você foi para a batalha. Eles foram para matinês e massagistas. Eles encaçaparam 18 bolas, ficaram até tarde jogando pôquer. Talvez você se sinta como alguns dos homens de Davi se sentiram. Uma vez que não saíram conosco, não repartiremos com eles os bens que recuperamos. No entanto, cada um poderá pegar sua mulher e seus filhos. 30:22. Esposas resgatadas, irritadas. Resgatadores, ressentidos. E os 200 homens que descansaram? Os vermes têm mais autoestima. Eles sentem-se tão másculos quanto uma toalhinha de renda. Uma bomba caseira feita de emoções é agitada, acesa e entregue a Davi. Eis como ele a neutraliza. Não façam isso com o que o Senhor nos deu. Ele nos protegeu e entregou em nossas mãos os bandidos que vieram contra nós. Quem concordará com o que vocês estão dizendo? A parte de quem ficou com a bagagem será a mesma de quem foi à batalha. Todos receberão partes iguais. 32:23,24. Observe as palavras de Davi. Ele refere-se a quem ficou com a bagagem, como se esse fosse o trabalho deles. Eles não pediram para guardar os suprimentos, queriam descansar. Mas Davi dignifica a decisão deles de ficar. Davi fez muitas coisas importantes em sua vida. Ele fez muitas coisas insensatas em sua vida. Mas talvez a mais nobre tenha sido essa ação raramente discutida. Ele honrou soldados cansados no ribeiro de Besor. Não há problema algum em descansar. Jesus luta quando você não pode.
Algum dia, alguém lerá o que Davi fez e chamará a igreja deles de a congregação junto ao ribeiro de Besor. Não é isso que a igreja tem por objetivo ser? Um lugar para que os soldados recuperem suas forças? Em seu maravilhoso livro sobre Davi, Transpondo Muralhas, Eugene Peterson fala de uma amiga que às vezes assina suas cartas com um abraço no ribeiro de Besor. Eu pergunto-me quantas pessoas poderiam fazer o mesmo. Estão cansadas demais para lutar, envergonhadas demais para reclamar. Enquanto outros declaram vitória, os cansados ficam sentados em silêncio. Quantos ficam sentados junto ao ribeiro de Besor? Se você estiver listado entre eles, aqui está o que você precisa saber. Não há problema algum em descansar. Jesus é seu Davi. Você está cansado? Tome fôlego. Você é forte. Deixe o julgamento para os cansados. Ele luta quando você não pode. Ele vai aonde você não pode ir. Ele não fica nervoso se você fica sentado. Não foi ele que fez o convite. Venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Marcos 6 horas e 31 minutos. O ribeiro de Besor abençoa o descanso. O ribeiro de Besor também adverte contra a arrogância. Davi sabia que a vitória era um presente. Lembremos-nos da mesma coisa. A salvação vem como o egípcio no deserto, uma agradável surpresa que aparece no caminho. Não obtida, não merecida. Quem são os fortes para criticar os cansados? Você está cansado? Tome fôlego. Precisamos de sua força. Você é forte. Deixe o julgamento para os cansados. É provável que você precise cair em cheio. E quando cair, o ribeiro de Besor é uma boa história para se conhecer. Sofrimento inexprimível. Talvez você ouça a notícia da boca de um policial. Sinto muito. Ele não sobreviveu ao acidente. Talvez você ligue de volta para um amigo e receba a notícia. O cirurgião trouxe más notícias. Muitos cônjuges já ouviram essas palavras da boca de soldados com cara fechada. Lamentamos informar que, nesses momentos, a primavera vira inverno, o azul fica cinza, os pássaros ficam em silêncio, e a sensação de frio causada pela dor instala-se. É frio no vale da sombra da morte. O mensageiro de Davi não é um policial, amigo ou soldado. É uma malequita ofegante com roupas rasgadas e o cabelo todo sujo que dá de cara com o acampamento de Ziclag com a seguinte notícia: o nosso exército fugiu da batalha, e muitos morreram. Saul e Jonatas também estão mortos. 2 Samuel, 1 hora e 4 minutos. Davi sabe que os hebreus estão lutando contra os filisteus. Sabe que Saul e Jonatas estão lutando pela própria vida. Ele estava esperando o resultado. Quando o mensageiro lhe mostra a coroa e o bracelete de Saul, Davi tem em mãos uma prova inegável. Saul e Jonatas estão mortos. Jonatas, mais chegado que um irmão. Ele salvou a vida de Davi e jurou proteger seus filhos. Saul, escolhido por Deus, ungido de Deus. Sim, ele perseguiu Davi. Ele atormentou Davi. Mas ele ainda era o ungido de Deus. O rei escolhido por Deus morto. O melhor amigo de Davi morto. Restava para Davi enfrentar outro gigante, o gigante da dor. Sentimos sua mão pesada sobre nossos ombros. Não em Ziclag, mas em salas de emergência, em hospitais de crianças, em acidentes de carro e em campos de batalha. E nós, como Davi, temos duas escolhas: fugir do gigante ou enfrentá-lo. Muitos optam por evitar a dor. O capitão Woodrow Cole estimulou o jovem Nelt a fazer isso. No filme Os Pistoleiros do Oeste, Cole e Nelt têm de conduzir uma manada de cavalos do Texas para Montana lá pelos idos de 1880. Nós, como Davi, temos duas escolhas: fugir do gigante ou enfrentá-lo. Quando um grupo de cobras d'água põe fim à vida do melhor amigo de Nelt, Cole dá-lhe um conselho pela perda, ao estilo faroeste. No enterro, sob a sombra de olmos e na presença de vaqueiros, ele aconselha: fique longe, filho. Esta é a única maneira de lidar com a morte. Fique longe dela. O que mais você pode fazer? O túmulo instiga tal dor inexprimível e perguntas que não têm resposta. Somos tentados a dar meia volta e ir embora. Mude o tema, evite o assunto. Esforce-se. Beba muito. Ocupe-se. Fique distante. Siga para a Montana e não olhe para trás. Pagamos um preço alto quando agimos assim. Privação vem do termo privar. Consulte o termo privar no dicionário, e você terá: tirar a força, saquear, roubar. A morte rouba você. O túmulo rouba momentos e lembranças ainda não compartilhados. Aniversários, férias, passeios à toa, conversas durante o chá. Contra a barra você fica desolado porque foi roubado. Nada mais é normal e nunca será de novo. Depois que a esposa de C.S. Lewis morreu de câncer, ele escreveu: sua ausência é como o céu que se estende sobre tudo. Quando você pensa que o bicho-papão da dor se foi, ouve uma música que ela adorava, ou sente o cheiro da colônia que ele usava, ou passa em frente a um restaurante onde vocês dois costumavam comer. O gigante continua aparecendo. E o gigante da dor continua provocando. Ansiedade. Estou perto. Culpa. Por que não contei para ele? Por que não disse a ela? Anseio. Contra a barra você vê casais perfeitos e deseja seu cônjuge. Contra a barra você vê pais com os filhos e tem saudade de seu filho. O gigante provoca insônia, perda de apetite, esquecimento, pensamentos suicidas. A dor não é uma doença mental, mas, às vezes, é como se fosse. O Capitão Cole não entendeu isso. Talvez seus amigos não entendam isso. Talvez você não entenda isso. Mas, por favor, tente. Entenda a gravidade de sua perda. Contra a barra você não perdeu um jogo ou colocou suas chaves no lugar errado. Contra a barra você não se afastou da situação. Em algum momento, em questão de minutos ou meses, você precisará fazer o que Davi fez. Enfrente sua dor. Ao ouvir sobre a morte de Saul e de Jonatas, Davi cantou este lamento. 2 Samuel, 1 hora e 17 minutos. O guerreiro chorou. O comandante enterrou o rosto barbado nas mãos calejadas e chorou. Ele rasgou suas vestes, e os homens que estavam com ele fizeram o mesmo. E se lamentaram, chorando e jejuando até o fim da tarde, por Saul e por seu filho Jonatas, pelo exército do Senhor e pelo povo de Israel, porque muitos haviam sido mortos à espada. 11, 12. Guerreiros em pranto cobriram as montanhas, uma multidão de homens andando, gemendo, chorando e pranteando. Eles rasgaram suas vestes, esmurraram o chão e exalaram gemidos de dor. Contra a barra você precisa fazer o mesmo. Expulse a dor de seu coração, e quando ela voltar, expulse-a novamente. Siga em frente e chore um rio de lágrimas. Jesus chorou. Ao lado do túmulo de seu querido amigo, Jesus chorou. João 11 horas e 35 minutos. Por que ele faria tal coisa? Ele não sabe que a ressurreição de Lázaro está para acontecer? Basta uma palavra sua para ver o amigo sair do túmulo. Ele verá Lázaro antes do jantar. Por que as lágrimas? A morte amputa um membro de sua vida. Em meio às respostas que imaginamos ter e às muitas que não temos está esta: a morte tem um mau cheiro. A morte amputa um membro de sua vida. Por isso Jesus chorou. E, nas lágrimas de Jesus, encontramos permissão para derramar as nossas. F.B. Meyer escreveu: Jesus chorou. Pedro chorou. Os convertidos de Éfeso choraram sobre o apóstolo, cuja face nunca mais viriam. Cristo está ao lado de todo aquele que chora, dizendo: chore, meu filho, chore, pois eu chorei.
As lágrimas aliviam a cabeça quente, como um belo banho de chuva. As lágrimas descarregam a insuportável agonia do coração, assim como transbordar diminui a pressão da enchente contra a barragem. As lágrimas são materiais com os quais o céu tece seu arco-íris mais brilhante. 2. Não sabemos por quanto tempo Jesus chorou. Não sabemos por quanto tempo Davi chorou. Mas sabemos quanto tempo choramos, e o tempo parece tão truncado. As lágrimas são materiais com os quais o céu tece seu arco-íris mais brilhante. F.D. Meyer. Os egípcios vestem-se de preto por 6 meses. Alguns muçulmanos usam roupas de luto por 1 ano. Os judeus ortodoxos fazem preces pela mãe ou pai falecido todos os dias por 11 meses. Há apenas 50 anos, os norte-americanos de regiões rurais usavam uma faixa preta no braço por um período de várias semanas. 13 E hoje, sou o único que tem a impressão de que apressamos nossas dores? A dor leva um certo tempo. Dê um tempo para si mesmo. O coração do sábio está na casa onde há luto. Eclesiastes 7 horas e 4 minutos. Lamentar pode ser um verbo estranho em nosso mundo, mas não nas escrituras. 70% dos salmos são poemas de dor. Ora, o Antigo Testamento inclui um livro de lamentações. O filho de Davi escreveu: a tristeza é melhor do que o riso, porque o rosto triste melhora o coração. Eclesiastes 7 horas e 3 minutos. Exploramos as questões mais profundas da vida na caverna da dor. Por que estou aqui? Para onde vou? Um giro pelo cemitério levanta questões difíceis, porém vitais. Exploramos as questões mais profundas da vida na caverna da dor. Por que estou aqui? Para onde vou? Davi entregou-se à total força de seu remorso. Estou exausto de tanto gemer. De tanto chorar inundo de noite a minha cama. De lágrimas encharco o meu leito. Salmo 6 horas e 6 minutos. E depois mais tarde, minha vida é consumida pela angústia, e os meus anos pelo gemido. Minha aflição esgota as minhas forças, e os meus ossos se enfraquecem. Salmo 31, 10. Você está zangado com Deus? Diga isso a ele. Aborrecido com Deus? Deixe que ele saiba disso. Cansado de dizer às pessoas que você está bem quando não está? Diga a verdade. Foi o que fizeram meus amigos Thomas e Andrea Davidson. Uma bala perdida tirou Liz Tyler, o filho de 14 anos. Tom escreve. Fomos bombardeados com a pergunta: como vocês estão? O que eu realmente queria dizer para todos era: como você acha que estamos? Nosso filho está morto, nossa vida está infeliz e eu gostaria de que o mundo acabasse. 4. Talvez Davi tenha usado outras palavras. Talvez não. Uma coisa é certa, ele se negou a ignorar sua dor. Como caíram os guerreiros. Chorem por Saul, ó filhas de Israel. Como estou triste por você, Jonatas, meu irmão. Como eu lhe queria bem. Sua amizade era, para mim, mais preciosa que o amor das mulheres. Caíram os guerreiros. 2 Samuel 1 hora e 19 minutos, 24, 26, 27. Davi chorou com a mesma criatividade com que adorou a Deus, e grife isso, ele cantou este lamento sobre Saul e seu filho Jonatas e ordenou que o ensinassem aos homens de Judá. 17 e 18. Davi convidou a nação a prantear. Fez do choro uma política pública. Negou-se a encobrir ou amenizar a morte. Ele enfrentou-a, lutou contra ela, desafiou-a. Mas não a negou. Como explicou seu filho Salomão. Tempo de prantear. Eclesiastes 3, 4. Dê tempo para si mesmo. Enfrente sua dor com lágrimas. Tempo. E mais uma vez, enfrente sua dor com a verdade. Paulo incentivou os tessalonicenses a sofrer, mas não quis que os cristãos fossem ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristecessem, como os outros que não têm esperança. 1 Tessalonicenses 4 horas e 13 minutos. A última palavra sobre a morte é de Deus. E se você prestar atenção, ele lhe dirá a verdade sobre seus entes queridos. Eles receberam alta do hospital chamado Terra. Contra a barra C, e eu ainda vagamos pelos corredores, sentimos o cheiro dos remédios, comemos vagem e gelatina servidas em bandejas de plástico. Eles, enquanto isso, desfrutam de piqueniques, respiram o ar da primavera, e correm em meio às flores que chegam à altura dos joelhos. Contra a barra C sente uma saudade louca deles, mas é possível negar a verdade? Eles não têm dor, dúvida ou luta. Eles realmente estão mais felizes no céu. E você não os verá logo? A vida passa muito rápido. Deixa aos meus dias o comprimento de um palmo. A duração da minha vida é nada diante de ti. De fato, o homem não passa de um sopro. Salmo 39, 2.5. Ao deixar seus filhos na escola, você chora como se nunca mais fosse vê-los? Ao deixar seu cônjuge no mercado para ir estacionar o carro, você dá um último adeus para sempre? Deus conhece a dor de um túmulo. Ele enterrou um filho, mas ele também conhece a alegria da ressurreição. E pelo poder dele, você também conhecerá. Não, quando você diz, até logo, é isso que você quer dizer. Quando você está no cemitério olhando para a terra fofa que acabou de ser revirada e promete, até logo, você está falando a verdade. Só falta uma fração de momento eterno para a reunião acontecer. Não é necessário que vocês se entristeçam como os outros que não têm esperança. 1 Tessalonicenses 4 horas e 13 minutos. Por isso, vá em frente sua dor. Dê tempo para si mesmo. Permita-se derramar lágrimas. Deus entende. Ele conhece a dor de um túmulo. Ele enterrou um filho, mas ele também conhece a alegria da ressurreição. E pelo poder de Deus, você também conhecerá. Cruzamentos cegos. Eu ouço me perder em qualquer lugar. É sério. Em qualquer lugar. O mapa mais simples me confunde. O caminho mais óbvio me deixa desnorteado. Eu não conseguiria seguir um elefante a 1,5 metros de distância na neve. Consigo ler errado as indicações pelo corredor que levam ao banheiro. Na verdade, uma vez fiz isso, e deixei várias mulheres constrangidas em um restaurante fast food, em Fort Worth. Minha lista de acidentes parece uma lista de 10 cômicas para a pantera cor-de-rosa. E tem uma vez fiquei perdido no hotel em que estava. Disse para a recepcionista que minha chave não estava funcionando, e acabei percebendo que estava no andar errado tentando abrir a porta errada. E tem vários anos atrás eu estava convencido de que meu carro havia sido roubado da garagem do estacionamento do aeroporto. Não foi, eu estava na garagem errada. E tem uma vez embarquei no voo errado e acordei na cidade errada. E, enquanto seguia de Houston para San Antônio, saí da autoestrada para abastecer o carro. Peguei a pista novamente e dirigi cerca de 30 minutos até perceber que estava voltando para Houston. E enquanto estava em Seattle, deixei o quarto de hotel com tempo de sobra para chegar ao meu compromisso como palestrante, mas, quando vi as placas na estrada alertando para a fronteira com o Canadá, percebi que chegaria atrasado. E tem uma vez fui correr de manhã, voltei para o hotel e comi. Servi-me 2 vezes do buffet gratuito, antes de lembrar que meu hotel não tinha um espaço para este serviço. Eu estava no lugar errado. Se os gansos tivessem meu senso de direção, eles passariam os invernos no Alasca. Posso dar as mãos a Colombo, que, pelo que consta, não sabia para onde estava indo quando partiu, não sabia onde estava quando lá chegou e não sabia onde tinha estado quando voltou.
Você consegue se identificar com alguma dessas situações? É claro que consegue. Todos coçamos a cabeça uma ou duas vezes, se não em cruzamentos na estrada, ao menos nos cruzamentos da vida. O melhor dos navegadores perguntou-se: item aceito o emprego ou desisto dele? Item aceito ou recuso o pedido de casamento? Item saio de casa ou fico em casa? Faço ou compro? Uma das maiores perguntas da vida é: como posso saber o que Deus quer que eu faça? E Davi faz essa pergunta. Ele acaba de saber da morte de Saul e de Jonatas. De repente, o trono fica vazio e as opções de Davi estão abertas. Mas antes de dar um passo, ele consulta o Senhor. Passado algum tempo, Davi perguntou ao Senhor: devo ir para uma das cidades de Judá? O Senhor respondeu que sim, e Davi perguntou para qual delas. Para Hebrom, respondeu o Senhor. 2 Samuel 2 horas e 1 minuto. Davi adquire o hábito de apresentar suas opções a Deus. E ele faz isso com uma ferramenta fascinante: o colete sacerdotal. Observe que o colete apareceu na primeira vez em que Davi fugiu de Saul. Davi busca a ajuda dos sacerdotes de Nob. Saul acusa os sacerdotes de abrigarem um fugitivo, e em consonância com sua paranoia, ele os mata. Um sacerdote chamado Abiatar, no entanto, foge. Ele não só escapa com vida como também leva algo mais: ele escapa com o colete sacerdotal. Abiatar, filho de Aimeleque, tinha levado o colete sacerdotal quando fugiu para se juntar a Davi. Quando Davi soube que Saul tramava atacá-lo, disse a Abiatar: traga o colete sacerdotal. Então orou: ó Senhor, Deus de Israel, este teu servo ouviu claramente que Saul planeja vir a Keila e destruir a cidade por minha causa. Será que os cidadãos de Keila me entregarão a ele? Saul virá de fato, conforme teu servo ouviu? Ó Senhor, Deus de Israel, responde-me. E o Senhor lhe disse: ele virá. E Davi novamente perguntou: será que os cidadãos de Keila entregarão a mim e a meus soldados a Saul? E o Senhor respondeu: entregarão. Então Davi e seus soldados, que eram cerca de 600, partiram de Keila. 1 Samuel 23 horas e 6 minutos 9, 13. Davi veste o colete sacerdotal, fala com Deus e recebe uma resposta. Algo semelhante acontece depois da destruição de Ziclag, com sua aldeia em ruínas e seus homens furiosos. Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: traga-me o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi, e ele perguntou ao Senhor: devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu: persiga-os. É certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. 32.7 e fim 8. O que está acontecendo? O que é este colete sacerdotal? O que o torna tão eficaz? E esses coletes são vendidos em lojas de departamentos? O colete sacerdotal surgiu na época das peregrinações pelo deserto. Moisés deu o primeiro de presente para o sacerdote Arão. Era uma veste com adornos, feita de linho branco, trabalhada com fios de ouro e fios de tecidos azul, roxo e vermelho. Um peitoral sustentando 12 pedras preciosas adornava a veste. O peitoral tinha 1 ou 2, talvez 3, diamantes brilhantes ou pedras semelhantes ao diamante. Essas pedras tinham os nomes Urim e Tumim. Ninguém sabe o significado exato dos termos, mas luz e perfeição lhe deram a lista de sugestões. Deus revelava sua vontade aos sacerdotes por meio dessas pedras. Como? Escritores antigos sugeriram vários métodos. As pedras, item brilhavam quando a resposta de Deus era positiva. Item tinham letras que se moviam e se juntavam para formar uma resposta. Item eram objetos sagrados usados para a sorte que, uma vez lançados, revelariam uma resposta. Embora especulemos sobre a técnica, não precisamos adivinhar o valor. Você não cuidaria de tal ferramenta? Quando se via diante de uma escolha complicada, Davi podia, com coração reverente, fazer um pedido e Deus lhe respondia. Saul virá atrás de mim? Virá. Os homens irão me capturar? Irão. Devo perseguir o inimigo? Deve. Irei alcançá-los? Irá. Ó, que Deus faça o mesmo por nós. Que possamos pedir e ele responder. Que possamos clamar e ele responder. Vê se não adoraria ter um colete sacerdotal? Quem diz que você não tem? Deus não mudou. Ele ainda promete nos guiar. O Senhor diz: eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Salmo 32, 8. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e ele endireitará as suas veredas. Provérbios 3 horas e 6 minutos. Quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz atrás de você lhe dirá: este é o caminho, siga-o. Isaías 30, 21. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. João 10 horas e 27 minutos. O Deus que guiou Davi guia você. Você simplesmente precisa consultar seu Criador. Eu gostaria de ter buscado um conselho antes de tomar uma recente decisão. Acordei cedo certa manhã para uma reunião. Enquanto estava procurando algo para comer no café da manhã, descobri uma embalagem plástica com biscoitos na cozinha. Denali e nossa filha Sara haviam acabado de participar de um evento na escola onde foram vendidas guloseimas assadas, por isso pensei: que sorte! Biscoitos para o café da manhã. Denali deve tê-los feito para mim. O Deus que guiou Davi guia você. Comi um e tive de mastigar bastante. Parecia um chiclete. Textura interessante, pensei. Faz-me lembrar tom árabe. Comi o segundo. O gosto estava um pouco suave para mim, mas quando misturado ao café, o resultado era interessante. Peguei o terceiro para sair para a rua. Teria pegado o quarto, mas como só sobrou um, deixei-o para Denali. Naquele dia, mais tarde, ela telefonou. Parece que alguém mexeu na embalagem plástica. Fui eu, admiti. Já comi biscoitos melhores no café da manhã, mas aqueles não estavam ruins. Aqueles não eram biscoitos para o café da manhã, Max. Não, não. O que eram? Biscoitos caseiros para cachorros. Oh, aquilo explicava muita coisa. Aquilo explicava a textura pastosa e porque os biscoitos não tinham sabor. Aquilo também explicava porque, durante todo o dia, sempre que eu coçava a barriga, minha perna chutava. Sem mencionar meu súbito interesse por extintores de incêndio. Você tem uma Bíblia? Leia-a. Eu deveria ter consultado quem os fez. Precisamos consultar o nosso Criador. Talvez você não tenha as pedras Urim e Tumim, mas você tem uma Bíblia? Leia-a. Algum outro livro já foi descrito dessa maneira, pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Hebreus 4 horas e 12 minutos. Viva e eficaz. As palavras da Bíblia têm vida, substantivos com números de pulsações, adjetivos musculares, verbos lançando-se de um lado para o outro pela página. Deus trabalha por meio dessas palavras. A Bíblia é para Deus o que uma luva cirúrgica é para o cirurgião. Deus chega até essas palavras para tocar lá no fundo do seu íntimo. Você não sentiu o toque de Deus? Na hora da solidão você lê as palavras: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Hebreus 13 horas e 5 minutos. As frases consolam como uma mão que toca seu ombro.
Quando a ansiedade consome sua paz, alguém compartilha esta passagem. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pelas súplicas, e, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Filipenses 4 horas e 6 minutos. As palavras arrancam um suspiro de sua alma. Ou talvez a preguiça esteja batendo à sua porta. Você está considerando um esforço indiferente quando Colossenses 3 horas e 23 minutos vem à sua mente. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens. Tais palavras podem ferir, não podem? Coloque-as em prática. Você tem uma família de fé? Consulte-a. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. Colossenses 3 horas e 16 minutos. Não tome uma decisão, seja grande ou pequena, sem sentar-se diante de Deus com a Bíblia aberta, o coração aberto, os ouvidos abertos, imitando a oração de Samuel. O teu servo está ouvindo 1 Samuel 3 horas e 10 minutos. Você tem uma Bíblia? Leia-a. Você tem uma família de fé? Consulte-a. Outros já fizeram sua pergunta. Você não é o primeiro a encarar seu problema. Outros já estiveram em sua posição e perguntaram para si mesmos aquilo que você se pergunta. Procure o conselho deles. Observem bem o resultado da vida que tiveram, os seus líderes, e imitem a sua fé. Hebreus 13 horas e 7 minutos. Seu casamento está difícil? Encontre um casamento forte. Lutando com a ética nos negócios? Busque o sábio conselho de um empresário cristão. Lutando com as decisões da meia-idade? Antes de deixar sua família e aproveitar sua aposentadoria, reserve um tempo para buscar conselhos. O caminho do insensato parece-lhe justo, mas o sábio ouve os conselhos. Provérbios 12 horas e 15 minutos. Você não precisa de um colete sacerdotal para usar, nem de pedras para consultar. Você tem a família de Deus. Ele falará com você por meio dela, e ele falará com você por meio de sua própria consciência. Você tem o coração voltado para Deus? Preste atenção nele. Cristo toca o coração que o contém. Deus é quem efetua em vocês tanto o desejo quanto a realização, de acordo com a boa vontade dele. Filipenses 2 horas e 13 minutos. O que seu coração lhe diz para fazer? Que escolha produz a maior sensação de paz? Cristo toca o coração que o contém. Há alguns anos faltava-nos, a Denarine e a mim, apenas assinar os documentos para nos mudarmos de uma casa para outra. A estrutura era boa e o preço era justo. Parecia uma mudança sensata, mas não senti paz nisso. O projeto provocou desconforto e inquietação. Por fim, fui ao escritório da construtora e tirei meu nome da lista. Até hoje não consigo apontar a fonte do desconforto. Só não senti paz para fechar o negócio. Alguns meses atrás, fui convidado para falar em uma conferência sobre união racial. Minha intenção era recusar o convite, mas não tive coragem para isso. Sua fé, Hebreus 13 horas e 7 minutos. Seu casamento está difícil? Encontre um casamento forte. Lutando com a ética nos negócios? Busque o sábio conselho de um empresário cristão. Lutando com as decisões da meia-idade? Meia-idade? Antes de deixar sua família e aproveitar sua aposentadoria, reserve um tempo para buscar conselhos. O caminho do insensato parece-lhe justo, mas o sábio ouve os conselhos. Provérbios 12 horas e 15 minutos. Você não precisa de um colete sacerdotal para usar, nem de pedras para consultar. Você tem a família de Deus. Ele falará com você por meio dela, e ele falará com você por meio de sua própria consciência. Você tem o coração voltado para Deus? Preste atenção nele. Cristo toca o coração que o contém. Deus é quem efetua em vocês tanto o desejo quanto a realização, de acordo com a boa vontade dele. Filipenses 2 horas e 13 minutos. O que seu coração lhe diz para fazer? Que escolha produz a maior sensação de paz? Cristo toca o coração que o contém. Há alguns anos faltava-nos, a Denarine e a mim, apenas assinar os documentos para nos mudarmos de uma casa para outra. A estrutura era boa e o preço era justo. Parecia uma mudança sensata, mas não senti paz nisso. O projeto provocou desconforto e inquietação. Por fim, fui ao escritório da construtora e tirei meu nome da lista. Até hoje não consigo apontar a fonte do desconforto. Só não senti paz para fechar o negócio. Alguns meses atrás, fui convidado para falar em uma conferência sobre união racial. Minha intenção era recusar o convite, mas não tive coragem para isso. O evento ficava ressurgindo à superfície de minha mente como uma boia em um lago. Por fim, aceitei. Voltando do evento, eu ainda não podia explicar a impressão de estar lá. Mas senti paz na decisão, e aquilo foi suficiente. Às vezes uma escolha só parece certa. Ao justificar a escrita de seu evangelho para Teófilo, Lucas disse: pareceu-me que seria bom conferir todas essas narrações, depois de uma investigação completa. Mandar-lhe este resumo, 1 hora e 3 minutos, a Bíblia viva. Notou a expressão pareceu-me que seria bom. Essas palavras refletem uma pessoa diante dos cruzamentos. Lucas ponderou suas opções e escolheu o caminho que lhe pareceu bom. Judas fez o mesmo. Sua intenção era dedicar sua epístola ao tema da salvação, mas ele não ficou à vontade com a escolha. Observe o terceiro versículo de sua carta. Amados, embora estivesse muito ansioso por lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes insistindo que batalhassem pela fé de uma vez por todas confiada aos santos. V3. Mais uma vez a linguagem. Ansioso por. Senti que. De onde vinham os sentimentos de Judas? Não vinham de Deus? O mesmo Deus efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. Filipenses 2 horas e 13 minutos. Deus cria em nós o querer. Cuidado com isso. As pessoas ficam conhecidas por justificarem a estupidez com base em um sentimento. Senti que Deus estava me levando a trair minha esposa, não honrar minhas contas, mentir para meu chefe, flertar com minha vizinha casada. Anote aí. Deus não o levará a desobedecer a sua palavra. Ele não contradirá seus ensinamentos. Cuidado com a expressão. Deus levou-me a. Não saia por aí brincando. Não disfarce seu pecado como se fosse algo que Deus o levou a fazer. Deus não o levará a desobedecer a sua palavra. Ele não o levará a mentir, enganar, magoar. Ele fielmente o guiará pelas palavras de suas escrituras e pelo conselho de seus fiéis. Você não precisa de colete sacerdotal nem de pedras preciosas. Você tem um coração no qual habita o Espírito de Deus. Como escreveu F.B. Meyer um século atrás. Cada filho de Deus tem sua própria pedra urim e tumim. Uma consciência livre de ofensas, um coração purificado no sangue de Cristo, uma natureza espiritual que está impregnada e cheia do Espírito Santo de Deus. Você está tendo dificuldades em seu caminho? Vá até Deus com sua pergunta. Receba a direção vinda da luz do sorriso de Deus ou da nuvem de sua resposta negativa. Fique sozinho, onde as luzes e sombras da terra não possam interferir, onde a perturbação da vontade própria não perturbe, onde as opiniões humanas não consigam alcançar. Espere ali, em silêncio e esperançoso. Ainda que tudo ao seu redor insista para que uma decisão ou ação imediata seja tomada, a vontade de Deus ficará clara, e você terá uma nova concepção de Deus e uma percepção mais profunda de sua natureza. 2. Você tem um coração voltado para Deus? Preste atenção nele. Uma família de fé? Consulte-a.
Uma Bíblia? Leia-a. Você tem tudo o que precisa para enfrentar as grandes questões de sua vida. Sobretudo, você tem um Deus que o ama demais para deixá-lo andar errante. Confie nele. E evite os biscoitos para cachorros. Fortalezas. Pet senta-se na rua e encosta a cabeça na parede de um prédio. Gostaria de batê-la contra ela. Acaba de estragar tudo de novo. Todos eventualmente cometem enganos ao falar. Pet faz isso diariamente. Ele solta palavras erradas como uma baleia esguichando água salgada, respingando besteiras para todos os lados. Ele sempre machuca alguém, mas, nessa noite, acabou por machucar seu melhor amigo. Oh, Pet e sua língua afiada. Depois temos Joe e suas falhas. O pobre rapaz não consegue manter um emprego. Sua carreira disputa com as montanhas rochosas, sobe, desce, fria, quente, lucrativa, improdutiva. Ele tentou os negócios da família. Despediram-no. Tentou suas habilidades como gerente. Foi demitido e acabou preso. Agora, lá está ele sentado na prisão, com um futuro tão desolado quanto o deserto de Mojave. Ninguém podia culpá-lo por se sentir inseguro. Ele fracassou em cada oportunidade. Há também o caso de uma adorável mulher que enfrenta problemas não no trabalho, mas no casamento. O primeiro fracassou. O mesmo aconteceu com o segundo. Com o terceiro quase acabando, ela já sabia o nome dos netos dos oficiais de justiça. Se sua quarta jornada rumo ao divórcio não a convenceu, a quinta tirou todas as dúvidas. Ela está fadada ao fracasso conjugal. As pessoas e seus conhecidos problemas. Pet sempre fala antes de pensar. Joe sempre falha quando deveria ter sucesso. Essa querida mulher vence no casamento com a mesma frequência com que um burro vence em uma corrida de cavalos. E você, tem um problema frequente que consome sua vida? Alguns têm a tendência de trapacear. Outros são rápidos para duvidar. Talvez você se preocupe. Sim, todos se preocupam um pouco, mas você distribui ansiedade. Talvez você seja judicioso. É óbvio que todos podem ser críticos, mas você julga mais do que um juiz federal. O que é essa fraqueza? Mau hábito, atitude desagradável. Onde Satanás tem uma fortaleza dentro de você? A palavra adequada fortaleza. Uma fortificação cidadela com muros espessos, portões altos. É como se o diabo reivindicasse uma fraqueza como sendo sua e construísse uma trincheira em torno dela. Contra a barra você não vai tocar nessa falha. Ele desafia o céu, colocando-se diretamente entre a ajuda de Deus. Item seu temperamento explosivo. Item sua autoimagem frágil. Item seu apetite insaciável. Item sua falta de confiança na autoridade. As estações vêm e vão, e este monstro do lago Ness ainda espreita, lá do fundo da água, sua alma. Ele não irá embora. Faz jus ao seu nome. Forte o suficiente para prender feito uma morsa e teimoso o suficiente para segurar firme. Ele aperta como uma armadilha feita para um urso, quanto mais você se agita, mais ela machuca. Fortalezas. Desafios velhos, difíceis, desanimadores. Foi diante disso que Davi se viu quando olhou para Jerusalém quando você e eu pensamos na cidade, visualizamos templos e profetas. Imaginamos Jesus ensinando, uma igreja neotestamentária crescendo. Imaginamos uma capital próspera, centro da história. Quando vê Jerusalém em 1000 a.C., Davi vê algo mais. Ele vê uma triste fortaleza milenar, invadindo desafiadoramente o cume de uma cadeia de montanhas. Uma camada rochosa e irregular que se destaca a ergue. Muros altos protegem-na. Jebuseus habitam-na. Ninguém os incomoda. Filisteus lutam contra amalequitas. Amalequitas lutam contra hebreus. Mas e os jebuseus? Eles são uma cascavel enrolada no deserto. Todos os deixam em paz. Todos, quer dizer, exceto Davi. O rei de Israel recém-coroado está de olho em Jerusalém. Ele herdou um reino dividido. O povo precisa não só de um líder forte, mas também de um forte centro de operações. A base de Hebron em que Davi está no momento fica muito ao sul para aliciar a lealdade das tribos do norte. Mas se for para o norte, ele isolará o sul. Davi procura uma cidade neutra, centralizada. Ele quer Jerusalém. Só gostaríamos de saber quantas vezes ele olhou para os muros da cidade. Ele cresceu em Belém, que ficava apenas um dia de caminhada ao sul e escondeu-se nas cavernas na região de Engedi, que não ficava no extremo sul. É claro que percebeu Jerusalém. Em algum lugar ele a reconheceu como a capital perfeita. A coroa mal havia se assentado em sua cabeça quando ele pôs os olhos em seu mais novo Golias. O rei e seus soldados marcharam para Jerusalém para atacar os jebuseus que viviam lá. E os jebuseus disseram a Davi: Vê, você não entrará aqui. Até os cegos e os aleijados podem se defender de você, mas Davi conquistou a fortaleza de Sião, que veio a ser a cidade de Davi. Naquele dia disse Davi: Quem quiser vencer os jebuseus terá que utilizar a passagem de água. Davi passou a morar na fortaleza, e chamou a cidade de Davi. 2 Samuel 5:2.6 e 9. Esta história lamentavelmente curta atormenta-nos com a dupla aparição do termo fortaleza. No versículo 7, Davi conquistou a fortaleza, e no versículo 9, Davi passou a morar na fortaleza. Jerusalém atende às qualificações de uma fortaleza, uma fortificação velha, difícil e desanimadora. Do alto das torres pequenas, os soldados jebuseus têm tempo de sobra para apontar flechas para qualquer um que queira subir nos muros. Desanimador, veja como os habitantes da cidade insultam Davi: Contra a barra você não entrará aqui. Até os cegos e os aleijados podem se defender de você 5 horas e 6 minutos. Os jebuseus despejam escárnio sobre Davi assim como Satanás joga balde de desânimo em você. Item, você nunca superará seus maus hábitos. Item, nasceu pobre, vai morrer pobre. Item, você pensa que pode vencer seu vício? Repense. Se você já ouviu os escárnios que Davi ouviu, sua história precisa da palavra que a história de Davi tem. Contra a barra você a viu? A maioria das pessoas passa batida por ela. Nós não. Pegue uma caneta e grife esta palavra de 3 letras. Mas Davi conquistou a fortaleza. É verdade, a cidade era velha. Os muros eram difíceis. As vozes eram desanimadoras. Mas Davi conquistou a fortaleza. Contra a barra você não adoraria que Deus escrevesse um mas em sua biografia? Nasceu para ser uma alcoólatra, mas ela levou uma vida sóbria. Você não adoraria que Deus escrevesse um mas em sua biografia? Ele nunca foi para a faculdade, mas foi mestre nos negócios. Ele não lia a Bíblia até chegar à idade de se aposentar, mas chegou a uma fé profunda e duradoura. Todos precisamos de um mas, e Deus tem muitos por aí. As fortalezas nada significam para ele. Contra a barra você se lembra das palavras de Paulo? As armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. 2 Coríntios 10 horas e 4 minutos. Contra a barra você e eu lutamos com palitos de dente. Deus chega com arietes e canhões. O que ele fez por Davi, ele pode fazer por nós. A pergunta é, faremos o que Davi fez? O rei dá aqui grandes exemplos. Davi não dá ouvidos às velhas vozes. Aqueles escarnecedores pavoneando-se no alto dos muros, Davi os ignora. Ele rejeita suas palavras e ocupa-se em trabalhar. Neemias, nesses mesmos muros, usou uma estratégia idêntica. No seu caso, no entanto, ele estava lá no alto das pedras e os escarnecedores estavam lá embaixo. Avance 500 anos da época de Davi, e você verá que os baluartes de Jerusalém estão em ruínas que a maior parte de seu povo está no cativeiro. Neemias lidera um programa de construção para restaurar as fortificações. Os críticos mandam-no parar, planejam intrometer-se em seu trabalho, listam todas as razões porque as pedras não podem e não devem ser empilhadas novamente. Mas Neemias não lhes dá ouvidos. Estou executando um grande projeto e não posso descer.
Por que parar a obra para ir encontrar-me com vocês? Neemias 6 horas e 3 minutos. Neemias sabia fazer com que seus dissidentes se calassem. Jesus fez o mesmo, também respondeu às tentações de Satanás com 3 frases concisas e 3 versículos bíblicos. Não dialogou com o diabo. Quando Pedro lhe pediu para evitar a cruz, Jesus não cogitou a ideia. Para trás de mim, Satanás. Mateus 16 horas e 23 minutos. Uma multidão ridicularizou o que ele disse acerca de uma garotinha. A menina não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele. Mateus 9 horas e 24 minutos. Contra Barrabás, você sabe o que Jesus fez com os opositores? Ele o silenciou. Depois que a multidão se afastou, ele entrou e tomou a menina pela mão. E ela se levantou 9 horas e 25 minutos. Davi, Neemias e Jesus fizeram o que chamamos de ouvir de forma seletiva. Não podemos fazer o mesmo? 2 tipos de pensamentos constantemente disputam sua atenção. Um diz, sim, você pode. O outro diz, não, você não pode. Um diz, Deus irá ajudá-lo. O outro mente, Deus o abandonou. Um fala a linguagem do céu, o outro engana no vernáculo dos jebuseus. Um proclama os poderes de Deus, o outro lista os seus fracassos. Um quer colocá-lo para cima, o outro procura puxá-lo para baixo. 2 tipos de pensamentos constantemente disputam sua atenção. Um proclama os poderes de Deus. O outro lista os seus fracassos. E aqui está a grande notícia. Você escolhe a voz que ouve. Por que ouvir os zombadores? Por que prestar atenção na voz deles? Por que ouvir os zombadores, quando você pode, com os mesmos ouvidos, dar atenção à voz de Deus? Por que dar ouvidos aos cérebros de amendoim e aos escarnecedores, quando você pode, com os mesmos ouvidos, dar atenção à voz de Deus? Faça o que Davi fez. Não dê ouvidos às velhas vozes. E, ao fazer isso, abra os olhos para novas escolhas. Quando todos os outros viram muros, Davi viu túneis. Os outros se concentraram no óbvio. Davi procurou o incomum. Uma vez que fez o que ninguém esperava, ele alcançou o que ninguém imaginava. Seja criativo na solução de seus problemas. Conheço um jovem casal que lutou contra a fortaleza da tentação sexual. Eles queriam deixar o sexo para a lua de mel, mas não sabiam se conseguiriam. Por isso fizeram o que Davi fez. Tentaram uma estratégia diferente. Procuraram a ajuda de um casal entendido no assunto. Armazenaram o número do telefone do casal mais velho na descagem rápida do telefone e pediram permissão para telefonar para eles, independentemente da hora, quando a tentação fosse grande. O muro era alto, por isso eles usaram o túnel. Eu tinha um amigo que lutava contra a fortaleza do álcool. Ele tentou uma tática nova. Deu permissão para que eu e alguns outros companheiros o puníssemos com veemência caso o víssemos bebendo. O muro era alto demais, por isso ele tentou o túnel. Uma mulher rebate sua ansiedade memorizando longos trechos das escrituras. Um representante de vendas itinerante pede que os hotéis tirem a televisão de seu quarto para que ele não seja tentado a assistir a filmes para adultos. Outro homem ficou tão cansado de seu preconceito que se mudou para um bairro menos favorecido. Fez novos amigos e mudou sua atitude. Se o muro for alto demais, tente um túnel. Davi encontrou uma nova esperança em um buraco do lado de fora dos muros de Jerusalém. Você também pode. Não distante do túnel de Davi está o suposto túmulo de Cristo. O que o túnel de Davi fez por ele, o túmulo de Jesus pode fazer por você. É incrivelmente grande o seu poder, o poder de Deus para ajudar aqueles que creem nele. Foi esse mesmo grandioso poder que levantou a Cristo dentre os mortos e o fez sentar-se no lugar de honra no céu, à mão direita de Deus. Efésios 1, 19,20, a Bíblia viva. Faça o que Davi fez. Não dê ouvidos às velhas vozes. Abra bem os olhos para as novas escolhas. Quem sabe, talvez você só esteja a uma oração de distância de um mas. Deus gosta de oferecê-los. Ele deu um mas para Pet. Você se lembra dele? Pet, o que fala antes de pensar? Deus acabou com a fortaleza de Satanás que estava em sua língua. Para ter uma prova, leia o sermão de Pedro sobre o Pentecostes em Atos 2. Deus transformou o impetuoso Pedro no apóstolo Pedro. Lucas 22, 2.54, 62. E Joe, o fracassado, demitido pela família, condenado à prisão a pedido de seu patrão. Joe, o desempregado, pode vir a ser grande coisa? José pôde. Ele tornou-se primeiro-ministro do Egito. Gênesis 37, 50. E aqui se divorciou 5 vezes. A mulher que os homens descartavam, Jesus discipulou. Segundo o último relato, ela havia apresentado Cristo a toda a sua vila. A mulher samaritana foi a primeira missionária de Jesus. João 4, 1, 42. Outra prova de que as armas de Deus são poderosas para destruir fortalezas. 2 Coríntios 10 horas e 4 minutos. Pedro meteu os pés pelas mãos. José foi preso no Egito. A mulher samaritana foi casada 5 vezes. Jesus estava morto no túmulo. Mas Pedro pregou, José governou, a mulher compartilhou. Jesus ressuscitou. E você? A sua história você escreve. Seu mas o espera. Terminou, gente. Mas essa parte eu achei que fosse demorar até mais. Bom, vou escrever, relatar aqui algumas coisas que eu achei interessante. Tem muitas outras, mas é bem legal o jeito que o Marcos Lucado trouxe esse livro para os dias de hoje. Uma delas é uma piada que ele fala do cachorro aí, que sempre meu marido fala. Comeu biscoito para cachorro, você passa coçando, levantando a perna o dia inteiro. Isso é bem interessante. Mas voltando lá no Davi, né? Davi não ouve Deus quando ele decide estar fugindo de Saul e vai lá para a terra lá dos filisteus e contra a vontade de Deus, né? Então ele não ouve, ele ouve a si mesmo. Então ele não entra em oração, não entra em um quarto de oração, ele vai ouvindo a si mesmo. E então ele não aceita ali a correção e a direção de Deus. E lá ele é castigado, porque lá as famílias, as mulheres e crianças são sequestradas, né, muitos mortos, e aí os próprios soldados dele, os próprios homens dele se voltam contra ele. Antes ele tinha apenas o filho, os soldados do filho, agora ele tinha os soldados deles e todos ali contra ele. Então, quando você tem que procurar uma direção, que seja rápido, então, você em orar e procurar, uma frase lá que eu achei muito legal.
muito interessante para a gente estar meditando. É, outra coisa que o autor também descreveu Davi aqui como um psicopata em desenvolvimento. Foi muito interessante isso. Você vê como que desenvolve o psicopata. Eu marquei também redicionamento de energia, da raiva. O que Davi fez quando ele viu que estava totalmente perdido? Tinha perdido as esposas, as mulheres, as crianças, os soldados do próprio, ali já com ele, né, os próprios soldados estavam voltados contra ele. Ele pegou toda essa energia de raiva e voltou contra seus inimigos. Eu acho que eu já ouvi isso no Pablo, né? O Pablo, né, quando é atacado por seus inimigos, ou quando alguma coisa acontece com ele de errado, quando ele pisa na bola, quando, como um ser humano acontece, ele pega toda essa energia, né, que deu errado aí e volta para crescer, no negócio dele, né, no produto dele. Então, ele reverte essa energia aí. Luiz Marcelo também fala bastante sobre isso, né? Vai reverter a energia. Deixa eu ver aqui. Ele enfrentou a sua dor, né? Enfrentou a sua dor e não fugiu dela. Não é quando aí morreu o filho, o Saul, e os soldados, e muitos ali irmãos, né? Muitos da família. Ele enfrentou sua dor e chorou, e outra coisa também que achei interessante, ele decretava que todo o povo dele clamasse e chorasse junto, né? Toda a comunidade. Então, era basicamente um decreto ali, era um decreto ali mesmo, e político, né? Todo mundo tinha que chorar junto. Essa questão da dor, né? Só fazendo um parênteses, que todos nós temos as nossas dores, né? Então, quando a gente passa por uma dor, a gente tem que viver, né? Viver essa dor, aí ressignificar e seguir, porque senão a dor vira um sofrimento, né? Se a gente fica constantemente nessa dor, aí se transforma num sofrimento. É verdade, no sofrimento, a gente ouve bastante isso nas nossas mentorias com o Luiz Marcelo, que nós não devemos ficar mesmo viver a dor e depois passar. Eu me veio à memória também quando aquela criança que era o fruto de Davi com agora os nomes eu não lembro, são simples, eu estava tentando me lembrar. Lá que ele errou, né? Ele pegou a mulher de um amigo como esposa para ele, né? Depois errou ainda colocando o amigo na frente de batalha para morrer, quando ele descobriu que a mulher estava grávida dele. E depois essa criança veio a nascer e veio a viver pouco tempo e a sofrer de uma doença, de sofrimento para morrer. E ele lamentou, né? Ele clamou a Deus perdão pelos seus pecados, perdão por tudo isso, e que preservasse a criança, que a criança seria reestruturada, que trouxesse saúde para essa criança. E ele clamou aí durante, se eu não me engano, acho que 7 dias, clamando e chorando, rasgando suas vestes e pedindo a Deus, suplicando mesmo pela criança. E a criança veio a falecer. Deus não preservou a vida da criança, veio a falecer. Então, enquanto a criança estava ali sofrendo, a criança estava ali, né, passando por todo aquele martírio da doença, da dor, né, pelo pecado aí de Davi, da mãe, Davi orou e chorou. Quando a criança morreu e que veio a notícia que algum dos empregados dele veio e falou para ele, a criança morreu, ele lamentou ali, num breve minuto, grandemente, mas depois enxugou suas lágrimas e parou, cessou, não clamou mais, não chorou mais. Então, isso foi bem interessante. Ele deixou o sofrimento, porque até então ele estava clamando a Deus e veio aquilo que Deus queria, né? Também uma listagem aí que o autor fala dele mesmo, né? Das trapalhadas e as patetices dele, né?
Ele fez muita coisa errada e a gente fica se martirizando aqui pelas coisas que a gente faz, que acontece. E aquela lista que ele colocou lá do hotel, das atrapalhadas dele, foi bem legal. E é tudo comum, né? Todo mundo faz isso, não acontece. E às vezes nós mesmos fica se martirizando, porque eu sou uma, eu quando erro fico martirizando, eu não me conformo. Então é um sofrimento que me traz alguma coisa que eu erro. Aqui uma pergunta que eu anotei é como posso saber o que Deus quer que eu faça, né? É orando, né? Entrando em conexão com Ele. Luiz Marcelo ensina aí a meditação, a aliança ativa, para a gente se conectar com Deus ou orar em nosso quarto, em silêncio, entre em conexão com Deus, orar e saber, e fazer a pergunta, né? Naqueles tempos lá, eles tinham muita sensibilidade de conversar com Deus, né? Davi conversava e ouvia assim rapidamente a voz de Deus, quando Deus queria falar com ele, quando ele chegava a perguntar mesmo para Deus. Então, eles tinham muito acesso. Não que nós não temos hoje, mas que hoje nós não prestamos tanta atenção no que Deus diz para a gente, né? E era isso, algumas coisas que eu anotei. A Helena anotou mais alguma coisa, a Rita, a Juramar, a Liana caiu, né? Eu acho que ela tinha alguma coisa para fazer, ela tentou voltar e caiu de novo. Mas vamos aí, as complementos de vocês. Baseada aí nas suas considerações, que foram muito boas, né? Eu queria só complementar, né, que a gente ora, né, para Deus, pede, e às vezes aquilo não é para acontecer, não é o melhor, né? E principalmente em caso de morte ou de doença, porque a gente tem a sensação de que orando para ficar aqui é melhor, mas tem o reino de Deus no outro lado, né, que é a verdadeira casa do Pai, que é aquele espírito está aqui de passagem, aquele sofrimento dessa criança valeu para alguma coisa, né? Né? Todo mundo está orando junto. Às vezes, um sofrimento que levou à morte, né? Por exemplo, eu lembrei do meu pai. Meu pai, quando estava doente, foram 3 anos a gente cuidando e a família se uniu para isso. E a gente viu que, né, ele foi para um mundo melhor, descansou, e a gente tem que ter essa aceitação, que aí dá esse bem-estar, né? Saber que a gente não tem que ser atendida, porque às vezes o que a gente pede nem é o melhor, né? Para a gente ou para aquela situação. Foi isso que eu lembrei, né, quando teve essa parte aí do Davi orando. E quanto aos erros, foram muito engraçados, né? Pegar avião para a cidade errada. Eu me lembrei dos meus erros também. Eu já estava chegando no aeroporto, esqueci o passaporte em casa. Aí volta com... Não, tinha um amigo do meu filho que estava morando com a gente, ele foi lá levar, foi a tempo. Uma vez eu esqueci os dólares, como eu estava, né, o dinheiro. Que assim, desde 2007, eu viajava, né, pelo menos uma vez por ano, ou a cada 2 anos. Então, até nos últimos 5 anos, porque meu filho estava morando em Viena. E essa terça eu vou visitá-lo, né, em Washington, vou ficar 14 dias. Aí eu já estou aqui aprendendo com meus erros. Já vou colocar tudo na mala com antecedência para não esquecer, porque eu deixo as coisas às vezes de última hora. Mas assim, aí a gente tem que dar risada dessas coisas, não tem que ficar triste, se culpando, porque naquele momento foi o que aconteceu. Então, a gente aqui tem horas que a gente é para rir mesmo, né, Solange? Né, Elane? Sim, e uma coisa também, você passou por isso também, né, Rita, que a gente tem que pedir, né, orar e pedir para Deus, né, que nem sempre aquilo que ele quer para a gente é aquilo que a gente acha que é o melhor. E muitas vezes a resposta está ali na nossa cara, né, e a gente que não quer enxergar, né. Então é muito interessante isso da gente parar, ouvir, né, e aquietar, ouvir e deixar, né, seguir. Essa questão que você estava falando do seu pai, né? Eu também passei isso com meu pai.
E é interessante que a gente fica, né, e faz tudo e quer que a pessoa se cure, que ela sare, que ela fica melhor, mas eu lembro que meu pai, nos últimos tempos, ele falava, filha, eu tô cansado, né, eu tô cansado. E a gente tem que respeitar isso. E depois eu entendi, claro, eu passei por aquela dor, mas depois de viver essa dor meses, né? Mas quando eu entendi, né, que ele estava num lugar melhor, porque eu sonhava com ele, eu via ele muito bonito, muito tranquilo, muito em paz. Isso traz uma tranquilidade para a gente, né? E de saber que não é a gente que determina, né? É Deus que determina e que cada um tenha a sua missão, o seu tempo, o seu caminho e que traz os ensinamentos para a gente, né? Então, isso é o que conforta também, né? Saber que a pessoa já cumpriu a missão dela, já fez o que tinha que ter feito e que somos apenas, como é que fala? Um corpo, né? Na verdade, que quando o Luiz Marcelo fala muito, né? Como é que é? Do cadáver, que é simplesmente a matéria dentro de uma alma, e que essa alma ela permanece, né? Então, é muito interessante esse livro. Bacana mesmo. Amanhã a gente termina ele. Provavelmente vai ser um pouquinho mais longo, mas até que foi rápido hoje, eu sei que ia demorar mais. É que a gente precisa dos comentários do Marcelo, que traz bastante coisa interessante também. É bem legal, faz falta. E a gente tem que complementar. Eu gosto de ouvir, porque aprende bastante coisa com a observação dele, né? Com que ele traz como seu observador do livro, com o conhecimento que ele já tem. Juramar, quer falar alguma coisa? Quer trazer alguma observação sua? Não, tá bom, já. Eu não anotei nada. Quando eu chego no trabalho, na hora que eu tenho tempo, eu leio pelo computador, que fica com a letra grande. Aí eu gosto de fechar lá no computador, porque em casa eu fico olhando pelo celular, a letra bem pequenininha. Eu não anotei nada, mas estou gostando muito deste livro. No áudio também dá para ir ouvindo e você, às vezes, assimilando algumas coisas. Mas é bom acompanhar mesmo também com o PDF. E dá no celular também para você acompanhar com o PDF ouvindo o áudio da live. Qualquer hora O mais eu ajudo importante você. é a gente vencer esses gigantes que aparecem Exato. no dia a dia, né? Vencer a depressão, vencer a tristeza, vencer o ódio, vencer a falta de amor. Muito Exato. bom. Vamos vencer tudo. E enfrentar o inimigo, né? Que o nosso maior inimigo somos nós mesmos, né? Exato, enfrentar nossos inimigos. Quem diria? A gente pensa que o inimigo é outro, às vezes o maior inimigo somos nós mesmos. E você vê, né? A gente, eu estava comentando, ia comentar assim, sobre lá da Ucrânia, a gente vê nas guerras, que é a guerra que está mais em destaque agora, as pessoas morrendo lá, e a gente vê assim, o humano matando o humano, né? E agora você falou dos inimigos, o maior inimigo é nós mesmos nos matamos, né? Aos poucos. Estamos a todo tempo aí lutando para sobreviver e nós mesmos aos poucos vamos nos matando com a nossa mente, né? Com a nossa má alimentação. O principal é a mente, né? Que nos matam. E é isso que a gente tem que estar renovando a cada dia. Então, se o ser humano é uma pessoa que mata a si mesmo. Isso aí que você colocou, Solange, é interessante porque no Brasil, quantas pessoas morrem de fome ou falta de atendimento à saúde?
né? Talvez maior do que a guerra lá. E muitas pessoas, às vezes, estão preocupadas com a guerra lá. Claro, a gente deve orar, deve, né, desejar que os anjos da guarda deles estejam lá apoiando, emitir luz, né? Mas, às vezes, a nossa volta, né? Nós temos aí tanta coisa ainda por fazer, para melhorar. E aí, agora, é passo a passo, né? A gente tem que ter paciência com a gente mesmo e tal. Porque, às vezes, eu vejo... A gente quer acertar, mas, às vezes, esse tal do jorrar, muitas vezes, não é bom, não. Porque mesmo que a gente queira falar para ajudar, naquele momento é mal recebido pelas pessoas. Eu estou passando por isso lá no grupo que eu estou. Que você tem que se posicionar, mas, ao mesmo tempo, você tem que dar o tempo das pessoas assimilarem, porque, né, é importante que, né, a consciência de cada um, né, participe, né, queira colaborar, queira, não é só deixar nas costas de um, ou, né, ficar... Eu acho que momento atual, muita a gente, né, muitas pessoas e tal, deixa os outros façam, os outros resolvam, os outros, e a pessoa fica ali em berço esplêndido. Então, se cada um de nós, né, colocar aí a sementinha, como esse grupo aqui faz, todo o movimento com o Luiz Marcelo e tal, a gente está se preparando, né, para essas coisas, mas muitas vezes a gente, né, para poder resolver a situação, acaba gerando uma contenda, porque você tem que resolver, senão fica tudo do mesmo jeito, né, não evolui. Então, né, acomodadas abóboras aí na carruagem, né, trepida e tal, e a gente vai se acomodando e se fortalecendo uns com os outros. Então, obrigada aqui por esses momentos, um ótimo dia. Para vocês também, um lindo dia. Bom, vou encerrando aqui a gravação para a gente bater um papo, mas amanhã nós voltamos com a leitura final, tá bom? Deixa eu só encerrar aqui a gravação.